Fala, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui para mais um programa. Não esqueçam de assinar o nosso canal, Estúdio 5 Elemento, no Instagram. Temos o canal de cortes Quinto Elemento. Não esqueça de assinar, dar joinha e fazer tudo isso. Hoje a nossa conversa vai ser com o grande David Agape. É David mesmo, né? É isso? David. Que é jornalista que não jornala. Como é que eu vou... que não tem... Arquiteto não, que é um jornalista arquiteto que não faz... não trabalha com arquitetura, mas faz jornalismo. E não fez faculdade de jornalismo. Mas fez de arquitetura. Faz mais jornalismo que a maioria dos jornalistas formados, que a gente conhece. Principalmente os formados. Principalmente os datilógrafos. Isso. E muito bem-vindo, Davi. Muito David. Obrigado, David, muito obrigado pelo convite. E eu nem sei para onde que eu olho direito, primeira vez que eu venho num programa desse, pessoalmente, ao vivo, ao live, e ainda mais aqui, que é um programa que eu sempre quis vir e começou do alto, né? É um prazer ver pessoas... Começou no topo já. Como é que é começar no auge? Frente, sua carreira é lindo, assim. Eu estou me sentindo um pinto no lixo. Que maravilha. Então, é um grande prazer e eu não sei o que dizer, eu vou deixar para vocês falarem, mas continuem, que aí eu vou entrando na onda, até eu me sentir. Não, mas aqui você está em casa. Beleza, mais tá em no casa, clima. tá em casa. O lance é o seguinte, então vou começar pelo óbvio clichê. Vocação para jornalismo. Como é que você descobriu? Quem é a tua inspiração? Quem te botou nessa roubada? Legal. É uma pergunta muito boa, porque eu nunca me senti com vocação para ser jornalista. Na realidade, eu nunca quis ser jornalista. Eu fugia disso. Meu pai é jornalista. Se meu pai estiver assistindo isso, ele vai ficar muito triste, mas é verdade. Eu não queria ser igual ao meu pai. Eu sempre quis ter um caminho diferente. Sempre procurei outros caminhos. Então, eu tinha mais ou menos uns 25, 26, 27 anos, você vê, mais ou menos por aí. Uhum. Eu resolvi mudar a minha vida. Foi geralmente mais ou menos quando a minha filha nasceu. Eu vi que eu precisava dar um novo rumo para a minha vida. E foi quando eu vi que eu precisava fazer uma faculdade. Eu já tinha feito curso técnico, né? Eu sou técnico em informática, em programação. E eu já queria fazer uma faculdade. E eu falei, cara, que faculdade fazer, né? São trocentas mil opções. E eu fui fazer um teste vocacional e eu já queria seguir mais ou menos naquele caminho da informática. Informática é difícil, né? Programação, principalmente. Eu falei, bom, eu queria fazer engenharia de programação, de produção, alguma engenharia ligada mais a essa parte de programação. Mas eu nunca tive muito jeito para isso. E aí o teste vocacional deu ou arquitetura ou jornalismo. Eu falei, jornalismo nem a pau. Não. Segui para arquitetura, que tem mais ou menos a ver com engenharia, né? Sim. Fiz arquitetura 5 anos. E aí, nesse meio do processo, nesse meio do caminho da arquitetura, eu sofri um acidente de trânsito. Eu quebrei minha perna. Na realidade, eu tava com hérnia de disco. Ó, você vê que o negócio tá embolando, né? Mas vai organizar. Eu estava com hérnia de disco, porque quando você faz arquitetura, você fica muito tempo sentado desenhando. Eu tinha uma cadeira horrível, não tão boa quanto essa, que é ótimo. Uma cadeira daquelas da Marabras, péssima. A coluna, nessa época, começa a ir embora, né? Uhum. Minha coluna peidou na farofa, desculpa. Ela foi embora da coluna. E aí eu comecei a tomar uns remédios muito fortes, e eu não sabia que esse remédio dava sono. Eu descobri. Andando de moto, indo pra faculdade. E assim, a faculdade do pior jeito. Mas eu ficava muitas vezes com sono indo pra faculdade. Eu descobri que o meu limite é 3 dias sem dormir. Depois de 3 dias o corpo apaga. Pois é, né? E eu apaguei uma dessas vezes. Mas nesse dia eu tava com muito sono. E aí eles recapearam o caminho, né, indo pra faculdade. Uma parte da pista estava recapeada, nova, e outra velha. Então ficou aquele degrauzinho. Quando eu passei no degrauzinho, a moto fez assim, balançou, eu não consegui segurar e caí que nem uma jaca. Quando eu caí, a primeira coisa que eu vi é a minha perna fazendo assim, ó, pra cima, igual a do Anderson Silva, lembra? Sim, lembro. E aí eu falei, putz, já era a minha faculdade, né? Eu tava acho que no 3º ano. A perna é não, mas para arquiteto exatamente. Dói essa perna, né? Dói até hoje, tá doendo agora. Imagino. É mesmo? Dói. A perna foi embora, a hora que eu caí, eu falei, putz, que merda. Aí eu tava lúcido, tão lúcido que eu comecei a orientar o pessoal. Pessoal, é o seguinte, ó, me ajuda a segurar a perna aqui, eu comecei a organizar o pessoal, e todo mundo, a perna dele!
E aí eu fiquei de molho, fiquei lá 6 meses de molho e tal. Eu nunca tive uma oportunidade de parar. Desde que eu era adolescente, eu trabalhei desde cedo, né? Então, você não tem essa oportunidade de parar e respirar e falar o que eu vou fazer. Você não tem. É sempre trabalho, e nesse trabalho. Então, nessa oportunidade, eu comecei a escrever. E comecei a me descobrir. E eu comecei a fazer pequenas investigações, coisas assim. O Bolsonaro falou tal coisa, vou descobrir. Tal. E numa dessas investigações sobre os ataques de eleitores do Bolsonaro, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso depois, não tinha onde publicar e tal, eu vi que eu realmente gostava disso. Mas não jornalismo, nunca, eu só me descobri como jornalista quando quando eu era, como é que se diz? Quando eu publiquei uma reportagem finalista de prêmio internacional, eu parei e pensei, nossa, eu sou jornalista, eu estou fazendo jornalismo. Mas até então eu não me via como jornalista, não, nada. Eu me via como um cara que publica coisas, que escreve e publica coisas. Jornalista. Mas, não sei se você sabe, mas é meio que... Mas, nem me lembro mais qual que é a sua pergunta, mas assim... Não, como que você virou jornalista? Isso aí. Mas você está explicando. Então, assim, eu... sentado lá, com a perna quebrada, comecei a escrever e comecei a me interessar por escrever. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando você recebeu essa notícia, essa primeira matéria foi dos ataques, né, dos eleitores do Bolsonaro. Você viu essa matéria, essa informação, e você sentiu um cheiro assim, pô, tem alguma coisa por trás aqui? Teve uma intuição? Porque geralmente a gente recebe esse tipo de coisa e passa do princípio que alguém investigou, né? Que alguém viu, que teve um filtro. Você sentiu... O que foi? Como é que move essa isso urgência? Do cara querer investigar? Esse feeling aí que eu acho que é vocação total. Muito legal. A gente tem um grupo de família, né? O meu irmão, por um acaso, ele foi candidato a deputado. Ele foi candidato a deputado pelo PSOL agora. Pelo PSOL. Ele perdeu. Eu fico imaginando jantares de família. Né? Pois é. Deve ser divertido. Deve ser, é muito divertido. Porque a gente não fala sobre política dentro de casa porque existe uma regra imposta por mim. A gente brigava muito antigamente. Antes era briga por religião, né? Ele era ateu, então a gente brigava muito. Você não acredita em Deus, sou ateu. Depois o negócio de política. Então a regra é a gente joga stop, né? A gente fica jogando adivinhas e tal, a gente fica brincando. Melhor. Cantando, tocando violão, essas coisas. Sim. Mas o que acontece? Então, um grupo da família e também a regra é não falar sobre política. E minha mãe mandou que o João Willis ia sair do país. Era uma fake news na época, apesar de ele ter saído do país. Não foi por ameaça, né? Saiu. Dizer que foi, né? O que é ridículo, porque inclusive eu escrevi um documentário que nunca publicamos, né? Porque ele saiu do país dizendo que estava sendo ameaçado. Foi para a Espanha. Justamente no lugar onde estava o cara que estava ameaçando ele. Então, assim, ele não foi porque estava sendo ameaçado, né? O engenheiro, esse maluco que... ele não é engenheiro, mas o apelido dele, né? O vulgo engenheiro estava na Espanha, então o João Willis estava fugindo de quem, né? Estranho. Então, assim... aí eu falei, mãe, não, é um fake news, isso é falso. Sem autoridade nenhuma de jornalista, nada. Eu sou uma pessoa comum que falou, olha, mãe... Isso é falso, o João Willis não falou isso. Ele não falou que vai sair do país, isso é fake news. E aí meu irmão me agradeceu, falou, David, parabéns. Parabéns por acabar com a desinformação. Olha essa notícia aqui. Já que você está com tempo livre, dê uma olhada nisso. E ele me mandou uma notícia da agência pública, dizendo que tinha 50 ataques de eleitores do Bolsonaro. A agência pública fazendo em parceria com a Open Knowledge, né? Isso então, em 18. 18. 2018. E aí, o que eles fizeram? Um compilado de ataques de eleitores com base em um compilado público. Então, por exemplo, qualquer pessoa... Assim. Não a BOs. Qualquer pessoa podia participar desse compilado. Não é um compilado da agência pública, é um compilado anônimo. E eles utilizaram aquele My Maps. My Maps do Google, né? É um mapa público que qualquer pessoa consegue acrescentar coisas. Então você consegue colocar um PIN, não sei como que taxinha, né? Isso, PIN. E aí você coloca, esse ataque do Bolsonaro aconteceu aqui na Bahia, aconteceu em São Paulo, e anônimo, sem BO, sem informações. Então dizendo assim, um bolsonarista passou e gritou para mim, viado, você vai morrer. E tudo com base assim. E existe uma estrutura textual, que é a fanfic,
E quem conhece, tem contato com a fanfic, sabe que aquilo é uma fanfic. Eu ainda não estabeleci, de verdade, eu leio e eu já sei reconhecer, mas eu ainda não escrevi, botei no papel, estava trabalhando num curso de jornalismo, né, para pessoas produtoras digitais, para pessoas leigas e para pessoas que não são formadas em jornalismo. Você estava ministrando. Isso. Preparando. E vamos lançar logo depois das eleições, logo após eu melhorar um pouquinho a minha saúde. E dentro desse curso vai estar lá essa estrutura... Como reconhecer uma Como fanfic. reconhecer uma fanfic, exatamente. Porque tem umas características, né? Sim. A Tem um fanfic, padrão, assim, tem um padrão. Tem um padrãozinho ali que dá pra Sim, sacar. um tom alarmista, não tem data, não tem endereço. É sempre assim um negócio muito genérico, né? E a pessoa lê, você bate a cara, o olho você vai ver. Que é pra emocionar também, né? Eu Tem gosto sempre do um que teor eu gosto dos emocional. finais, rimos muito. Chorei. É bom explicar até para o nosso público, embora o nosso público é mais esclarecido que a gente, né? Sim, provavelmente. Que é A fanfic, em grosso modo, ali, enfim, né? Aquela narrativa feita justamente para emocionar, que não tem nenhuma base, nenhum dado. Na realidade. Então é assim, minha filha de 4 anos estava no metrô, quando de repente pensou, nossa, por que tantos pobres? Né? Você tem umas dessas assim, né? Que são as mais radicais, mas tem outras um pouco mais... Tem umas que dão mais bandeira. Essas são as mais exageradas, né? Que sempre tem o comentário embaixo assim, eu era a cadeira do metrô. É verdade. Galera... Então, a primeira fanfic, inclusive da história, é Nossa. aquela do cara que... Platão. Que o cara disse assim, que o cara era um professor e o cara deu uma lição de moral. Aí o cara... Era uma página, né, chamada Razões para Acreditar. E era um professor e tal. E aí um leitor falou, sim, eu estava lá. E aí, no final das contas, o cara que contou essa história falou, não, gente, era uma história fictícia. Eu estava contando não é uma mentira, mas é uma história fictícia, Sim, só um exemplo. dar um Tal. exemplo. E o cara falou que ele estava lá, como assim? E essas Razões para Acreditar, ela tem um link com um outro personagem muito interessante que eu posso contar para vocês, que é a Sabrina Bittencourt, que é o caso que me revelou pro jornalismo mesmo, né? Foi esse que você concorreu ao prêmio? Não foi esse que eu concorri ao prêmio. Mas vamos falar desse esse aí primeiro. eu fui fruto de um estudo da Columbia Journalism Review, lá de Colômbia. Lá, Colômbia, nos Estados Unidos. Tudo bem. Mas volta aí- pra Bittencourt, aí depois a gente chega Então aí. eu lá com a perna quebrada comecei a escrever, então conheci, com uma amiga que é jornalista, não sabia que ela era jornalista, ela também estava desocupada, começamos lá a fazer esse compilado desses ataques e checamos caso por caso e começamos a ver que vários deles não tinham nada a ver, absolutamente nada a ver com probatório. A maioria era uma checagem totalmente amadora, e de fato o texto meu era extremamente ruim. Então muitas pessoas pensam assim, eu não vou começar a escrever porque eu não sei escrever. Cara, você tem que começar. Quando você começou a andar, você não começou a andar que nem uma pessoa adulta. Inclusive eu ando que nem um estrambelhado até hoje. Ainda mais depois que você destruiu a Pois é, não, eu continuo andando, eu vim pra cá andando. Vim andando e andei bastante, estou até ofegante até agora. E eu vou para tudo quanto é lado andando. Então, assim, você não pode deixar isso te impedir, eu percebi isso. Perfeito, isso é muito bom. E o meu texto foi melhorando. Tenho muito para melhorar ainda, claro. Sim, mas... Mas assim, e aí um desses textos foi o caso da Sabrina Bittencourt, que é uma ativista feminista dos direitos humanos e tal, que supostamente denunciou o João de Deus e que supostamente se suicidou. A Sabrina Essa história é demais, né? Porque Caramba. a mulher, todo mundo acreditou, e acreditou por um bom momento, até a imprensa, né? Chegou a noticiar que ela tinha se suicidado. A imprensa é a E primeira ficou por isso. É. E aí continua, só para o pessoal entender também a história. Sim, pouco antes, né, meses antes, eu acompanhei, assisti o Bial. Eu vi no Bial as denúncias e tal, acompanhei algumas coisas, mas eu não conhecia a Sabrina. Eu só conheci ela quando ela me acusou de estar colocando a vida dela em risco. Eu falei, quem é essa pessoa? Você nem E eu não conhecia. sabia quem era ela. E aí, quando eu vi isso, falei, bom, eu vou investigar. Escrevi um dossiê, né, porque eu tinha um blog chamado
agência Dossiê. Eu até venho publicamente, vou olhar para essa câmera aqui, venho publicamente falar que o Kim Paim roubou a minha marca Dossiê, porque eu cheguei primeiro, mas tudo bem. Eu Kim ainda ia Paim. falar, pô, você e o Kim Paim fazer. Eu cheguei primeiro, mas tudo bem, Kim Paim, pode ficar, eu deixo você usar por enquanto. Não tem, dossiê é uma coisa. Você não tem dono. Dossiê não tem dono, isso é antigo, vendo nas novelas. Não, dossiê. deixa ele usar, mas eu deixo ele usar. Todo Carlos Magalhães levava Tinha doce doce, da tinha pasta a pasta rosa. rosa. Pô, tinha nossa, tinha nossa. Aquele, o senhorzinho Malta, né? Tinha o dossiê, Dossiê. Mas assim... você tinha um- Baumgarten, lembra do Você é Balgar. eu Mas é abandonei. curioso, só antes de você continuar, que assim, isso tá, tudo que você pesquisou, você não foi até o lugar, né? Isso estava na mão de qualquer jornalista. E os jornalistas formados, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, nenhum fez Selinho azul, ninguém se interessou como em não checar. fazem até hoje o que o Kim faz, como não fazem o que você faz também, tanto é que você ganhou o prêmio e tudo. Então, continua, só para deixar isso. Sim, é uma ótima observação, sabia? Eu vou colocar isso na minha lista. Eu não tinha pensado por isso, porque realmente eu estava com a perna quebrada ainda. Pois é. E totalmente engessada, e eu precisava de Meio ajuda pra janela tomar indiscreta, banho, né? O cara não tinha o que fazer, começou a olhar, só que precisava pela de ajuda internet. pra eu vejo- tomar banho. Minha esposa precisava me alimentar com papinha. Como que... E eu lá fazendo jornalismo e não sabia, né? E aí veio então Sabrina Bittencourt. Sabrina Vai lá, Bittencourt, segue. fizemos a reportagem, tudo em casa, no máximo ligações por telefone. A internet era péssima, né? O computador quebrado, horrível também. E eu lá deitado na minha cama escrevendo. Tal. Fiz Sabrina. E aí o Metrópolis se interessou, né? Ele viu, fez sucesso absurdo a reportagem. Eu não tinha monetização no meu site, então eu não ganhei um centavo, zero. Parece eu tenho um monte de zero. coisa assim, 500 mil views, não sei o que eu nunca monetizei e Eu fiquei nunca, perdido. esse negócio de site, eu nunca ganhei um centavo de monetização. Nunca consegui ganhar AdSense, zero. Peraí, David, só para localizar e refrescar a minha memória, porque para mim essa história é meio nebulosa. Qual foi a dessa menina, da Sabrina? Legal. Ela denunciou O João de Deus, João de ela Deus. não era a única Que eu- denunciante, Não, né? não, é isso que eu ia falar. O João de Deus realmente Teve treta. teve... Vou explicar, vamos lá. Então, só falta você me dizer que o João de Deus é um puta cara legal. É um santo, né? Não, vou explicar. Bom, o Bial é um jornalista conceituado, ele Sim, é o um Bial. ótimo jornalista, né? A equipe do Bial começou a receber algumas denúncias de que o João de Deus era um abusador. Na realidade, eu imagino que até antes outros jornalistas recebiam denúncias, mas abafavam. Isso é muito comum na imprensa. Eu já vi Sim. o Fantástico fazer isso, não com o João de Deus, claro, mas com outros casos envolvendo religiosos, corruptos e tal, porque, por exemplo, se envolve anunciantes, o veículo prefere não mexer. Isso é uma prática... Desde que o jornalismo Desde é sempre. jornalismo. Só que pra gente que consome, não pra gente, mas quem consome a notícia que vem da televisão, vem tudo filtrado, né? Então você fica, como é que se diz? Refém daquilo. Claro. Então, no caso do João de Deus, começaram a vir as denúncias e o programa do Bial teve a coragem de apresentar, então, essas denúncias e começou a colher profundamente. E algumas pessoas começaram a intermediar. Uma dessas pessoas foi Sabrina Bittencourt. Tá? Ela começou Então a não colher foi a esses única. depoimentos. Não foi a única. Um desses foi o Júlio Ferrari, que fiz até amizade com ele depois, tal, que é um ativista também, fez amizade com a Sabrina. Outras pessoas também começaram a colher. A produtora do Bial, que ganhou até prêmio depois por isso, né, a Camila Épio, começou também a trabalhar com isso. Só que a Sabrina começou a se mostrar uma pirada. Por exemplo, ela queria um avião para... o negócio é tão lindo. Por exemplo, ela queria que dar entrevista, mas ela queria que um avião, olha só, fosse pegar ela. Mas esse avião, ele não podia saber onde ela, o endereço. Esse avião, ele só saberia o endereço onde ela está em voo. Então, assim, o avião ia estar voando, ela só ia contar o endereço quando o avião já estivesse voando. Aí, quando o avião pousasse, factível de se fazer. ia pegar ela, ia plano ter de voo, colete tal. e segurança Chega um armada lá táxi. dentro. Dá ré, né? Ia ter colete à prova de bala. E depois esse avião ia pousar em um endereço também sem saber aonde ia pousar. Assim, o negócio
totalmente alucinado. E aí, depois que o avião pousasse, ela que ia mostrar onde eu ainda... Uma coisa assim, Sim, louco. sei. Aí eles viram que era uma pessoa... Doida. Bem doida. Tantã. E aí cortaram ela. E aí que ela pirou total. Começou a ter os ataques de inventar. pilanca dela, entendeu? Aí, mesmo assim, teve o programa e ela começou a aumentar as coisas do João de Deus. Por exemplo, ela dizia que o João de Deus tinha fazendas de mulheres negras que eram utilizadas como escravas sexuais e os bebês, frutos desses estupros, sexo, eram vendidos para a Europa e Estados Unidos. Tá, cadê esses bebês? O Ministério na Europa e Público, nos Estados Unidos. que eu não cheguei a ver, mas não sei se a promotora aqui de São Paulo, né, do projeto Justiceiras, que absurdo o nome, como que é o nome dela? A promotora aqui de São Paulo, ela até acreditou na história e foi atrás, não achou nada. Você sabe que Existe. essa história é tão louca que ela ainda está sendo Ainda investigada, circula. Semana passada, eu estava lendo uma matéria, e aí, assim, que o João de Deus já tinha sido condenado pelos estupros, né? E que ele cometeu. Que são reais, quer dizer... Os que são reais. O problema é esse, né? Uma pessoa dessa Acaba descreditando. Não, mas aí falou assim, desacreditando. aí junto nessa matéria falava que tinha uma outra investigação em aberto de quase 600 crianças que estavam dentro de uma fazenda, que ele era fazendeiro, e que essa investigação estava em aberto ainda pelo Ministério Público de São Paulo, não sei de São Paulo, pelo Ministério Público, e que está investigando o tráfico humano. Só que não deu mais detalhes. Quer dizer, você vê que ainda se criou, se lançou uma narrativa Uma mentira acaba... ficou, cara. O cara pode ser o que for, mas isso ele não é. Né? Não está provado, Ninguém, né? Pelo menos pelo não está menos provado. Porque então. eles não podem simplesmente... falar, não vamos mais investigar. Não pode, Não dá. eles têm que manter e continuar até esgotar todo quanto é tipo Quer dizer, essa de história opção. nasce na Bittencourt. Na Bittencourt. E olha só o tipo de gasto que ele dá pro poder público, né? Gasta dinheiro, gasta tempo. Tem que ficar investigando e caramba. E assim, e aí surgiu o Pavese, né? Vocês conhecem o Paulo Pavese, que é um ativista, que o filho dele, né, sofreu um acidente em casa e bateu a cabeça, foi pro hospital e os médicos roubaram os órgãos dele. E o Pavese, por muitos anos, lutou para provar que foi tráfico de órgãos e tal, que foi... Ele conseguiu provar na justiça, alguns médicos foram presos, outros não, uma loucura. E o Pavese escreveu um livro sobre tráfico de órgãos, mora fora do país, precisou se asilar fora do país. Então ele entende o que ele está falando. E ele falou, cara, é absurdo o que ela está falando, é absurdo. O Pavese, então, desmascarou a Sabrina, e aí ela começou a entrar em ataque de pelanca, né? Ataque de pelanca, e ele fez, né, digamos, ela acabou se matando nesse ataque de pelanca para poder ganhar essa projeção. Ela queria ser a nova Marielle, né? E, bom, depois da matéria, do texto que eu escrevi, acabou. Ela não conseguiu se tornar a nova Marielle. Até porque ela não tinha se matado, né? Foi aquela história que nem o cara escreve no Twitter, eu sou irmão do Felipe, ele se matou aqui, porque vocês ficaram xingando ele, né? Foi mais ou menos isso que ela fez. Foi mais ou menos isso, ou não? Ela não se Não, matou, ela tá né? viva, Ela tá viva até hoje, me enche meu saco até hoje. Qualquer coisa que eu escrevo sobre Sabrina, ela aparece nos comentários se passando pelo filho, né? A gente sabe que é ela, porque o filho dela não sabe escrever. Vamos ter comentário da Sabrina. Vamos ter a Sabrina lá enchendo o saco. Do Sabrininho. E ela diz que é o filho e diz que faleceu. Diz que a mãe morreu. Mas como você sabe? Como que eu sei que ela tá viva? Bom, aí eu escrevi um texto para o portal Metrópolis, em parceria com a jornalista Cleucide Oliveira, investigar. Aí sim, talvez, né, a minha primeira reportagem profissional já, como jornalista profissional, investigando. E foi uma aula de jornalismo, até porque a Cleuci, ela é uma jornalista internacional, escreveu para o The New York Times e tal. E, geral, o consenso, ela está viva. Mensagens, áudio, vídeo, tudo. Cara, lógico que tem muita coisa ali em off, né? Muita coisa em off, pessoas que não querem aparecer. E também, assim, é geral, jornalistas de todos os veículos têm medo da Sabrina, por quê? A gente também, corta. Ela tem um poder, ela tinha poder, Sabrina. porque ela assim, é uma pessoa que não, além dela não ter escrúpulos nenhum,
e não ter limite. Ela é uma pessoa que não tem limite. Então, assim, ela ela destrói a tua vida, entendeu? É uma pessoa que faz dossiê, pega a prova contra você. Ela, por exemplo, contra o Pavese, ela foi até o Vaquinha. O Pavese tinha uma Vaquinha. Ela foi no dono do site, Vaquinha, e fez derrubar a Vaquinha do Pavese. E como é que cai? Porque, olha só... E ela tem contatos. Psicopata, então, corta tudo isso. Pelo amor de Deus. Vocês têm Vaquinha? Não. Mas a questão, eu pergunto porque é o seguinte, a gente vê hoje, Nossa, a agora... vaca já foi pro brejo, tem faz tempo. A gente já estamos ferrados, não tem muito o que tirar, não. Mas você vê hoje, semana passada, uma das maiores coisas que saíram no Twitter, tipo, pautou, eu ainda falei isso num grupo, pautou a discussão pública, foi a Patrícia Leles com uma mentira óbvia, que ela sabia que era mentira. Ela é uma mitônoma diagnosticada, inclusive pela justiça. Ela mitômana, né? Ela já foi presa nos Estados Unidos mais de uma vez, condenada. E ainda tem... Desmascarada em todos. Mas ela ainda tem o selinho azul no Twitter. E ela pauta a imprensa. ainda sai como jornalista e pauta a imprensa. Como é que... O que a gente faz, bicho? É um caso parecido, né? Parecidíssimo. Elas são estilo. Irmãs gêmeas, né? De alma. Só que assim, existem algumas diferenças. A Sabrina é um gênio. A Sabrina é um gênio e a Lelis é gostosa. Que minha esposa não veja isso, mas é verdade. Ponto pra Lelis, né? Desculpa. Ponto pra Lelis. Mas assim, a Sabrina, ela se infiltra na mídia através do poder, da inteligência dela. Ela é um gênio mesmo. Eu falei algumas vezes isso aí, ela, tá vendo? Ele fala, me elogia. Mas é verdade, ela é um gênio, mas ela utiliza isso pro mal. Claro. Ela podia utilizar isso aí para melhorar o mundo, mas ela faz isso através de mentiras, de manipulação, para piorar o mundo. Eu costumo dizer que notícias falsas não resolvem problemas reais. E é verdade. Porque você mentir, você não vai resolver o problema, você vai mascarar o problema. É como agora, chamar a Lelis, favela de comunidade, né? Não vai deixar melhor. Exatamente, você vai mascarar o problema. Agora a Lelis, o que ela faz? Na realidade, a Lelis, ela é um produto da mídia. A mídia utiliza a Lelis. Sim. Porque a mídia quer bater no Bolsonaro e ela bate. Exatamente. Agora, a Bittencourt não. A Bittencourt utilizava a mídia. Por isso que a mídia tinha muito medo dela. Por quê? A Bittencourt, ela era fonte de muitos jornalistas. Então, muitos jornalistas tinham medo do que ela podia revelar. Muitos jornalistas, quando eu publiquei a matéria, vieram falar comigo. Da Globo, por exemplo, âncora da Globo veio falar comigo, olha, eu tentei botar essa matéria lá e eles não quiseram. Parabéns pela matéria, mas eles quiseram, eu queria colocar, mas eles não deixaram. Globo, Estadão, Folha. Jornalistas vieram falar comigo no privado. Lógico que eu vou morrer com esses nomes, claro. Óbvio. Não vou revelar. Mas eles vieram falar comigo dizendo isso aí, que eles tentaram botar a matéria lá, mas a direção do jornal falou, não vamos colocar. Tentar investigar, entendeu? Investigar, para ver que história era essa. E eles tinham poder para fazer isso. Sim. Mas, bom, se você conseguiu, né? Sem recurso, você conseguiu? Quase sem recurso nenhum. E aí o que acontece? A Sabrina passou a perseguir, né, Metrópolis. Aí veio com essa história de que o Luiz Estevão, ele é investigado, ele é condenado. Dane-se que ele é condenado, não mudou nada. Dizendo que eu recebi rios de dinheiro. Não é verdade. Até porque eu não estaria ferrado hoje se eu tivesse recebido rios de dinheiro, entendeu? Então isso não é verdade. E aí continuei então escrevendo algumas matérias para o Portal Metrópolis, uma delas foi sobre uma seita lá, e essa daí a gente foi finalista de um prêmio internacional, e aí saí do Metrópolis, fui trabalhar na Gazeta do Povo, que é um veículo que hoje tem bastante afinidade ideológica, né, e escrevi trocentas, né, aí isso aí foi trocentas de reportagens investigativas. Tem bastante. Aí virou jornalista mesmo, falou, essa é a minha vida. A Gazeta me pegou pela mão, né, então o editor Jones Rossi, que é um cara, que é um paizão, assim, não tenho o que falar dele, cara, é um cara que me pegou mesmo pela mão, assim, me ensinou muita coisa, foi uma baita de uma escola. E junto com ele, porque assim, a gente teve sintonia, né? Isso é uma coisa assim que é muito difícil você ter sintonia com o editor e tal.
E aí, pau, pegamos investigações assim muito difíceis até. E Pandemia, e tal, então, porque e aí, você pegar um jornal para poder comprar assim essa briga. E qual... Fala. Não, Eu já perguntei muito. Não, eu queria voltar um pouquinho um ponto que você passou a lata, mas me chama a atenção, que é a própria estrutura do jornalismo. Você falou o seguinte, você deu o exemplo de 3 grandes veículos, onde 3 jornalistas te ligaram, falaram parabéns pela matéria e mostraram, mas aqui não vai dar para publicar. E a gente sempre fala muito da questão do jornalismo, que você tem quase que um agrupamento cultural onde essa turma tem uma repetição sistemática de pelo menos de uma meta narrativa. Cada um do seu jeito, mas os caras estão caminhando juntos numa meta narrativa, que tem um agrupamento cultural e que isso vai sendo batido ali. E quem a gente lê as reportagens, você vê que tem não só uma tentativa de deduzir alguma coisa, mas também de induzir alguma coisa. Né? A tua experiência em que você entrou no jornalismo, você sentiu isso, que existe esse agrupamento cultural mesmo, os caras são fechados numa pauta, ou é mais uma sensação da gente como quem recebe o conteúdo? Bom, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O que eu percebo é que dentro das redações, a maioria é de esquerda. Sim. Dos jornais em geral, tá? Existem exceções, mas a maioria dessas exceções, se esconde, tá? Então você tem lá o cara, o isentão, ele vai se esconder, ele vai ficar na dele, entendeu? O cara que é direito, ele vai se esconder mais ainda. Então, eu falo abertamente, Metrópolis, por exemplo, todo mundo quase de esquerda. Eu lembro que... Nossa, nem percebi. Eu tava lá... Só surpresa. Eu tava lá, cara... Vai falar que é a Folha também. Né? Eu tava lá, cara, o cartunista era à direita. Olha só que os loucura. caras Pô, tá não dedurando gostavam o cara. dele. O cara, Ele não assumiu. gostava dele. Não sei se ele já saiu de lá, mas... Era o Spaca? Não é o Spaca. Os caras não gostavam dele. Entendeu? E em veículos de direita, isso... Vou deixar isso aqui em off pra vocês, hein? Em off. Mas tem muitos caras em veículos de direita e de esquerda também. Sim. Muito, cara. E o cara também não... Não diz que é de Não esquerda. diz que é de esquerda, mas o cara é esquerdistaça e tá lá em veículos É que de você direita. falou do filtro. Esse filtro, a ideologia atrapalha o filtro, induz esse filtro. Você fala assim, tem filtros, tem uma coisa que chega filtrada pra gente, né? Então, a matéria que o cara fala, essa aqui não, porque o patrocinador... Mas Sim. a ideologia é um desses fatores de filtro? Sim. Por exemplo, enorme. A grande crise que a gente vê hoje é o seguinte, por exemplo, você pega nesse caso da Patrícia Leles, ela solta fake news. E aí você não vê jornalistazinho repercutindo. Exatamente. Você vê a senhora Mônica Bergamo, você vê o senhor Ricardo Noblar, Miriam Leitão, dando vazão a esse tipo de... Mas quem são os jornalistas de peso que você estava falando? Não, mas eles são... No caso dos três, são Mas bem pra você ter uma pesados. ideia. Bem pesados. Isso, mas, pra você ter uma ideia, tudo no jornalismo, nada no jornalismo é por acaso. Desde da imagem. Sim, a foto. Vou dar um exemplo. É conhecido como imagem destacada. Eu lembro muito bem dessa cena. O cara ia fazer uma matéria sobre o Bolsonaro, mas assim, não é uma matéria, é uma nota sobre o Bolsonaro. Aí, cara, eu preciso de uma foto do Bolsonaro fazendo careta. Alguém tem? Eu falei, pra que ele quer? Porque ele queria botar... Dá uma impressão ruim. Exatamente. Não era só o Bolsonaro. Então, assim, não era só para colocar o Bolsonaro para ilustrar a matéria. Ele vai colocar um Bolsonaro fazendo um careta. Já é para induzir uma percepção. Para induzir, entendeu? Então, assim, você vai pegar... o Bolsonaro não compra vacinas. Aí você vai fazer o Bolsonaro assim, fazendo careta. Por quê? Mas aí é que tá. Nesse ponto, eu, pessoa física, não acho que é tão ruim. Porque você está escrevendo uma matéria, você tem um ponto de vista e você quer demonstrar alguma coisa, certo? O problema que a gente vê no jornalismo hoje, na imprensa em geral, é que ou você tem aquela visão do mainstream, ou você é fake news. A Gazeta chegou, que é um jornal de quantos anos? Mais de 100 anos tem a Gazeta. Chegou a ser acusado de fake news, de jornaleco, não sei o quê. Lá nos Estados Unidos, o jornal que pegou o coisa do Biden foi fundado por um dos Founding Fathers. Foi limado do Twitter como fake news e no final era verdade. E no final, todas as vezes que eles chamaram de fake news, principalmente na questão da pandemia, está se revelando verdade. Então, o problema não é você ter um lado, né? O problema é você não poder ter um lado, não poder admitir. E os caras do mainstream...
eles se colocam como isentos. Não, a gente não tem lado, quem tem lado é só a extrema-direita. Então, mas aí né? nesse ponto que eu acho que já tem uma picaretagem inicial, que eu concordo com você, piora. Qual é a picaretagem inicial? É que ele se apresenta como neutro, como Sim, imparcial. exato. Mas um simulacro de imparcialidade. Porque ele te manda junto com uma teórica notícia de, isso aqui é Imparcial. importante, uma forma de interpretação. Então ele já te induz a interpretar aquele fato. O cara falou, a vacina, Bolsonaro, é para dizer, isso aqui é ruim. Então é um erro do Bolsonaro. Você não está para a sua livre interpretação dos fatos, já vem com o julgamento. Só que eu agora concordo com você que o julgamento já não é mais só a indução do julgamento, é a proibição de uma opinião contrária. Exato, aí isso aqui, quer dizer, você não está falando da Gazeta ser... foi acusada, a Gazeta foi acusada recentemente, pediram Agora? O advogado do Lula pediu para tirar do ar matérias da Gazeta, Sim. entendeu? Quer dizer, o cara recentemente a gente tá falando de ontem, né? Anteontem. Hoje não sei eles quando pediram vai pro o ar, fechamento do Brasil Paralelo. Hoje pediram o fechamento do Brasil. Feche. Pediram hoje o fechamento? Fecha, a pra quebra fechar. de sigilo De tudo, que país? Revista Nosso amigo. Oeste. Tá no meio. Revista Oeste também. Revista Oeste. Ou seja, uma lista você negra pega a mesmo. Revista Oeste, que tem gente como o Augusto Nunes, um cara de 100 anos de jornalismo, um cara respeitado, não estou chamando de velho, estou falando hipérbole, mas não é um jornaleco, né? A Revista Oeste não é um negócio que é gente de peso que está ali. O Silvio Navarro, o Fábio Morgan também, fazer o quê? O Fio usa. Você tem a Ana Paula Henrique, você tem um monte de gente. Você virou gente. E aí tem dois problemas. O problema é assim, eles não admitem que eles são parciais. Não vejo problema nenhum. O problema também tem da nossa direita, eu falo, Sim. Essa autorrotulação é que de a prejudica gente também. se chamar Prejudica mesmo, né? também. Sou católico, cristão, de direita, armamento. Não precisa, entendeu? Mas acho que isso vem mais deles hoje em dia. Não, hoje em dia não. Começou já, é muito tempo essa autorrotulação. Né? E isso faz o quê? Faz os caras parecerem cada vez mais neutros e a gente cada vez mais de um Eles sempre um vão falar, espectro mais lógico. o jornalista bolsonarista, David Agape, o não sei o que. Brasil Sem Medo, gosto Você já muito foi dos chamado de meninos, mas a bolsonarista, primeira né? mídia conservadora. Isso não ajuda em nada, ela só atrapalha. Só atrapalha. Primeiro que Então, você não mas tem ao que ser uma mesmo mídia. tempo, mas ao mesmo Tem que ser uma tempo, mídia, pronto. Ao mesmo tempo ele está sendo honesto ali, falando eu tenho um lado. Mas Você busca a verdade. Você tem que buscar a verdade. Sendo conservador ou não, você não vai falar uma mentira só por causa da ideologia. Não, mas você não precisa... Isso também é uma questão, né? Porque é o seguinte, no jornalismo atual, assim, fica muito mais fácil você vender o jornal, vender a notícia, questão fica meio tendo um lado político. espectro. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas querem comprar não a notícia, mas Sim, querem o seu comprar uma lado. ideologia. Então, você tendo um lado, fica muito mais fácil. eu concordo. Tem uma polarização muito forte, né? Então, o cara, não vou ler a notícia porque é uma reportagem legal. Eu quero interessante, eu cara quero tá descobrir a ali pra verdade. lá. Não, eu quero ler porque é a favor do Bolsonaro. Vou ou qualquer concordar coisa. com ele. Por isso que, inclusive, tem tanta foco nos colunistas de opinião. Exato. Então, Isso você é vai outra ver. coisa que eu ia falar. Primeira coisa, você vai abrir o site lá, tem lá o Constantino, o Fiuza, Augusto Nunes. Gosto muito deles, mas, cara, isso não é o principal no jornalismo. Não deveria ser. Você está dando uma notícia. Isso não é o né? O jornalismo. importante é a reportagem. Claro, gente. sim, É o chão da fábrica. Não, então, a prática da reportagem praticamente acabou. Você está resgatando. Eu sou um dos, E você tá eu sou um dos fazendo- poucos, né? fazendo- Assim, não trazendo, assim, puxando a sardinha pro meu lado, mas sim, eu sou um dos poucos, eu queria que tivesse mais, né? A gente está com esse projeto aí, desse curso, para trazer mais pessoas, porque isso. precisa É um trabalho- muito, cara. só Precisamos pra de lembrar- gente fazendo reportagem. Eu sempre lembro disso. Os Sertões, do Euclides da Cunha, é uma reportagem. Sim. Quer dizer, uma Exato. série de reportagens. Pro Estadão, inclusive. Quer dizer, E ele foi você lá vê- em loco na época. Hoje você nem precisa, né? Isso é, que é ainda louco. falam que o Norman Mailer inventou o jornalismo Literário. né? Era o Truman Capote, né? O Truman Truman Capote, Capote. sei lá, essa turma, né? Norman Mailer, Truman Capote. E o Euclides já estava fazendo isso
Mas essa que é a questão. A gente para mim também, o jornalismo clássico, até o que a gente vê em filme nos anos 80, né? O jornalista é o cara lá com a camerinha do lado, o bloquinho de nota, o cara ia atrás da fonte, do que estava acontecendo. Tentando descobrir uma boa história, né? Não era o cronista ou o comentarista. Exatamente, contar uma história, né? Que é o que você está fazendo. Você vai lá e conta uma história, né? Porque é basicamente isso que é a reportagem. A reportagem é você pegar uma boa história e falar, pô, isso aqui vai dar samba. Ele tem uma matéria que foi quando eu tive mais contato com a reportagem. Aliás, assim, eu já conhecia, porque já circulava vários dos nossos grupos, vários editores de matérias. Mas aqui eu falei assim, os grupos de zap bombastia, adorava. Vou começar a seguir o David. Foi nessa matéria que você falou, a gente está falando um pouquinho em off aqui, né, antes de começar o programa, das eleições, que foi agora recente. Porque eu não sigo jornalista, né? Por questão de princípio. Então, mas aí eu abri uma exceção. Mas por quê? Porque o que eu gostei naquela matéria que eu pedi você explicar um pouco mais, que é sensacional. Ele não só foi atrás de uma boa história para ser contada, ele foi no movimento bem clássico filosófico da Aletheia, no momento de trazer a verdade à tona, de se dirigir à verdade e contar um evento que refletia, na verdade, uma manipulação da democracia no país, fingindo que era uma cortina de fumaça, né? Então é sensacional. Conta a história socrático, né? Olha o barulhinho. Oi? Olha o barulhinho. Ele mesmo, olha o barulhinho. Olha o barulhinho foi muito legal, porque é o seguinte, o meu chefe, eu falo que ele é chefe, assim, eu sou freelance na Gazeta, então eu não tenho chefe, mas eu falo que ele é meu chefe porque é uma coisa carinhosa, né? Meu chefe mandou para mim, falou assim, olha, cara, dá uma olhada nisso aqui tá interessante isso aqui, né? Eu falei, cara, que loucura, vou investigar. E a reportagem inteira é uma investigação minha, é eu querendo saber o que é. Então, assim, não é eu fazendo uma reportagem. Não é você querendo provar um ponto, é você buscando a verdade. Exatamente. O seu processo é descoberta de fato. É o meu tesão de descobrir aquilo. Eu só parei porque eu precisava parar, porque senão eu ia... E qual é? Conta pro pessoal explica. O que foi isso aí. É um grupo, que fez uma campanha para que jovens tirassem títulos de eleitor. Era uma coisa muito bonita, muito bonitinha, muito bem colocada. É um design bonito. Olha o barulhinho, que é o som da urna. Bonitinha forma, né? Então, o barulhinho da urna é um negócio bem interessante. Né? Chama a atenção. E para chamar a atenção dos jovens. E quando eu fui ver, né, fui investigar, descobri então que tinham grupos internacionais por trás disso aí. Vários grupos internacionais, eu não vou lembrar de cabeça, você vai lá agora, você pesquisa no Google, vê a reportagem da Gazeta, se você não for assinante, assine a Gazeta do Povo. Boa, a gente também recomenda. Sou assinante da Gazeta também, porque senão eu não consigo ver minhas matérias. Então, antigamente eu usava aquele Outline, o meu editor ficou bravo, eu falei, eu só consigo ver as matérias usando o Outline, aí agora não tem mais Outline, então eu tive que assinar, eu assino a Gazeta. E então são vários grupos, inclusive o monstro, né, por trás de todo o mal do mundo, Jorge Soros, né, tá sempre por trás de tudo. E era muita grana, lógico, que muito desse dinheiro a gente nunca vai nem saber, né, a extensão de tudo isso. O Guilherme Amado, do Metrópolis, publicou uma nota, que inclusive ficou até com vergonha, porque ele diz assim, que o PT patrocinou parte desse dinheiro. Enfim, era coisa de 30 milhões, mas o PT não fala para onde que foi nem para onde que veio, mas que só diz que o PT patrocinou parte dessa campanha. E o resto, outro dinheiro foi lá, então, Jorge Soros e outras instituições internacionais. E era então, muita grana essa campanha. Muita grana. Mas assim, eles dizem que era um negócio, é orgânico, bonitinho. Aí tinha lá o Leonardo DiCaprio, né, o bobão, o Mark Ruffalo fazendo campanha, a Anitta aqui no Brasil. Tudo orgânico. Tudo orgânico, bonitinho. Mas por que é pro jovem tirar título de eleitor? Me fala. Porque o jovem que nasceu agora, ele não faz a mínima ideia de quem que é o Nine Fingers, né? Ele nasceu agora. Não viveu o petrolão, né? Não viveu o petrolão. E o moleque tá aí, geração TikTok. Sim. Porque 16 anos, totalmente manipulável. Nasceu em 2006. É uma força totalmente... E não só manipulável, ele pode não votar,
Um moleque de 15 anos não vota, mas ele pode trabalhar nas redes. Ele pode ser um MAV. Encher o saco da avó, né? Às vezes. Entendeu? Ele é um moleque que está aí livre 24 horas por dia para poder trabalhar na campanha do Lula. E os caras não iam gastar 30 milhões só porque, vamos ajudar os jovenzinhos, né? É porque ia ajudar Não, ele. esses 30 milhões, só a parte do PPT. Seria só eu tô falando 30 milhões pelo menos de cabeça, né? Tá, Depois mas vocês pesquisem aí também a matéria do Guilherme Amado lá no Metrópolis, né? E assim, La Garantia sou eu, porque ele não colocou nenhuma fonte lá, é tudo em off. Tá? Então confia no Guilherme Amado aí também. Confia, vai nessa. Tudo que eu faço na Gazeta, cara, eu coloco fonte. Se eu não coloco fonte, eu tomo paulada lá do chefe. E assim, inclusive tudo. Qualquer coisa lá, eles, cadê a fonte? Coloca, tem que provar, não sei o quê. Aí os caras fazem matéria em outro lugar, ainda ganha até exclusivo lá, exclusivo. Eu não ganho exclusivo, mas tudo bem. Ouvi dizer que não sei o quê, né? Sempre exclusivo. Assim. Léo Dias tá lá, exclusivo. Exclusivo. Patrícia Leles diz que... jornalista Patrícia Leles. Exato. Mas, enfim, então, assim, essa campanha, cara, é uma grande vergonha, claro, porque foi uma tentativa internacional de influenciar o processo eleitoral brasileiro através de muito dinheiro. Aí você tem a Girls Up, que é um grupo feminista internacional, o mesmo que fez a campanha dos absorventes, né? E acabaram criando um projeto de lei aqui no Brasil, fazendo essas campanhas, ou seja, não é uma mera campanha, eles conseguem influenciar a política brasileira, sim. As leis, né? As leis. Mais do que a política. Quando isso bate... Eu sempre falo, eu dou o exemplo desse negócio dos absorventes. Pode tomar. Desse negócio dos absorventes, porque foi uma lei que foi aprovada aqui no Brasil e menos de 6 meses antes foi aprovada em Oklahoma, assim, a mesma lei. Como que duas realidades tão diferentes um dia acordaram e falaram, eu acho que as mulheres precisam de absorvente grátis. Tem alguma coisa por trás, né? E você está mostrando aí. E de repente surgem histórias que a gente, não estou dizendo que elas não existem no Brasil, porque histórias podem surgir, mas elas surgem com muita força para te empurrar para ação. Então é aquela história, até aqui apareceu a história, de repente, que garotas enfiavam miolo de pão para... Falei, cara, já tem tanta... Tudo bem, não vi, não quer dizer que não existe, né? Mas, sim, não, mas pode tanta até gente que tanto trabalho voluntário a gente não viu, mas assim, de repente virou uma verdade como se fosse... Virou um problema central, gigante. Né? Um problema central nacional. Então, esse negócio do miolo do pão aí... O que acontece? Eu não vou lembrar de cabeça tudo isso aí, né, que vocês têm que pesquisar. A Paula Schmidt escreveu algumas coisas assim em relação a essa campanha do absorvente. A Paula é legal porque ela é de esquerda e ela é honesta, né? Isso a Paula está numa transição, né? Eu costumo dizer que ela está namorando a direita, né? Ela está numa transição. Mas assim, ela fez essa matéria do absorvente e mostrando que tinha uma empresa que fabrica absorvente por trás de pesquisas que embasaram essa campanha para poder distribuir absorvente, né? Eu cheguei a fazer uma investigação, não foi publicado, tá? Então, assim, ficou um pouco prévio, para poder provar, para poder explicar de onde que surgiu todo esse interesse por trás do absorvente. O que acontece? Tem um cara que inspirou um filme chamado Padman, alguma coisa. O Homem Absorvente, tá na Netflix. É o Homem Absorvente, alguma coisa assim. Esse cara, ele criou uma máquina que fabrica absorvente caseiro. É um indiano que inventou uma máquina que fabrica absorvente em casa. As mulheres tinham problema, assim, elas tinham muito usavam preconceito. miolo de pão e tal. Muito preconceito, elas usavam um paninho, elas tinham preconceito e tal. E aí ele fabricava, então. E ele mesmo colocava o absorvente nele, testava nele, né? Colocava sangue de bicho, colocava tinta. Isso aqui é ficção? É verdade, é história, baseada em fatos reais. Tá. E a mulher largou ele, a família abandonou ele, todo mundo tinha preconceito com ele. Absorvente, a mulher falou, deixa todo mundo, esse cara, todo mundo tinha preconceito com ele, entendeu? Esse cara, assim... Isso na Índia ou nos Estados Unidos? Na Índia. A família largou ele, ele sofreu muito por causa disso, mas ele investiu e ele conseguiu. Criou a máquina, ganhou o prêmio, caramba. E aí viram que era um problema o absorvente na Índia. E aí o que fizeram para premiar esse cara? Fabricantes de absorvente gostaram da ideia e começaram a distribuir absorvente na Índia.
de grandes fábricas, não dele. Sim. Pegaram a máquina dele e tomaram a ideia. E esse cara foi colocado de lado. A ideia de se fabricar um absorvente barato em casa foi colocada de lado e Doaram e roubaram a ideia para se subsidiar via governo, Ou seja, de grandes fabricantes. E aí começou movimentos no mundo inteiro. No Falaram, mundo pô, inteiro, boa ideia, entrou, podemos ganhar uma grana com isso. Perceberam? Aí começou então, na Inglaterra. Começou aí, então. Começou Começou na aí. Índia. Quer dizer, Que foi lá começou que aí. Aí você começou, vê aí que foi para Inglaterra. A história do deputado absorvente não é um projeto de lei ingênuo. Ela é só um braço que estoura de A um sabatinha com aquela carinha toda tchutchuca. Não começou no fundo aqui. tá por trás dessa coisa Tá, toda. não é por trás, ela tá foi na feita de frente, um braço né? ingênuo. Às vezes nem ou sabe, não. Nem não, sabe, não, ingênuo ou saber. não, mas é um Vamos dar o benefício instrumento. da dúvida. É um Aí instrumento. foi para Inglaterra. Pum. Aí, peraí, Inglaterra? Não, porque as mulheres não têm absorvente. Aí começou projetos e começou a se espalhar no mundo. Com dados da Índia. Então. Com dados da Índia, não é da Inglaterra, da Índia. As mulheres não têm absorvente. E começaram a subsidiar. Mas isso é tudo para pegar dinheiro do governo e distribuir e dar para as grandes fabricantes. E as grandes fabricantes começaram a subsidiar, fabricar esses estudos. Então, Entendeu? vira Esse um negócio ciclo, miolo né? de pão veio desses fabricantes. Não vou dizer nomes aqui, senão a gente vai ciência, tomar processo dele. Mas Sim. esses A grandes gente pode, fabricantes sabe que deles pode. pegaram esses Porque estudos e eles tal. têm dinheiro E a mesmo, mesma né? coisa foi com o canudo. Canudo de plástico, canudo de plástico. Exatamente a mesma É coisa, mesmo? cara. É a mesma Até porque coisa. pararam de falar isso. Começaram a embrulhar canudo É moda. de papel com plástico, né? Aí o pessoal Cara, isso foi sensacional. Aí os Mas caras eles vão compraram papel esquecer. com plástico. As mulheres usaram absorvente ou não usaram absorvente a humanidade inteira. Desde que o mundo é mundo, a mulherada se vira, resolve do jeito que deu. Agora, isso Virou um se problema tornou central. o maior problema da humanidade. mais do que a fome. Você sabe que isso é um assunto, cada um tem o seu gatilho, né? Pra dizer, opa, e não era um assunto que estava no meu radar de importância, no sentido não da Até importância porque do você não problema. menstrua, né? Não, mas não por esse egoísmo. Quem Porque- disse? Quem Você não sabe, Hoje as em dia. opções, naturezas e sei lá o quê. Mas assim, é porque, como eu me sinto em relação a isso, mas é porque eu não achava você falar, cara, deve ser mais uma dessas políticas populistas no Brasil, Sim. feita para atender um determinado grupo que se finge que é um grande problema. Até que inventaram o nome, pobreza menstrual. Falei, pô, os caras inventarem o nome, aí você lembra todas as aulas do Olavo, não só do Olavo, mas do próprio Gramsci, que a gente estava falando outro dia, né? Que o cara vai lá e fala, ó, inventa a sua linguagem, crie termos. Falei, pô, quando o cara falou de inventou um termo, pobreza menstrual, falei, cara, isso aí... É igual. E não era em português. golpe. E não é português. Geralmente é trazido É gringo. traduzido, é. Menstrual poverty. Pronto. Isso. Quase tudo é inglês, né? Manspreading, é tudo inglês. Não tem nada português, né? Aí os caras vão a portuguesar, fica esquisito, né? Homem explica. Homem explica, não sei o quê. Botou em português, aí fica zoado, né? Fica esquisito. Botou em Por que o cara tá botando em português? É porque não tem nada a ver com a sua realidade, né? É. E o negócio da tartaruga, por exemplo, o maior problema das tartarugas hoje é luz na praia. As tartarugas, elas não procriam porque elas precisam, porque o que acontece? Elas namoram no escurinho. Elas precisam botar o ovo na areia. E elas não botam o ovo em praia clara demais. claro, Ela precisa de uma pra praia evitar escura. o E as predador. praias, o pessoal bota o quê? Refletor à Sim, noite. que é um Então não horror. tem mais onde elas botar ovo. Esse é o maior problema da tartaruga. Então, Ou seja, não basta pagar a luz. Coisa barata, sem problema nenhum. ou seja, não gasta energia. Ainda criar economiza. locais para, pelo menos alguns santuários, que elas Sim. possam botar ovo, entendeu? E lógico, apagar a luz e de dia não passar aquela maldita daquela retroescavadeira para levar o ovo embora. Pronto, resolveu o problema da tartaruga. Lógico. Mas um que- problema simples e barato não vai... Claro, né? aí depois vem o lixo que ela come, né? Porque ela é burra. Tem muita comida, mas a burra vai comer, né? Que nem aquela da tortuguita, né? E aí ela come várias coisas de plástico. Porque assim, eu fiz um projeto já de santuário, né, de tartarugas na faculdade. Inclusive não foi aceito, bem na época que eu estava com a perna quebrada. O desgraçado professor não aceitou o projeto, porque disse que não fazia projetos de pessoas em casa, tinha que estar presencial. Aí no semestre seguinte veio a pandemia e eu comecei a fazer projetos em casa. Eu falei, você é um desgraçado. Mas tudo bem.
E aí, então eu estudei as tartarugas, né? Eu estava em casa, então eu estudei bastante as tartarugas. Então elas comem de tudo de plástico, inclusive canudo, mas quase não tem canudo na barriga dela. Tem de tudo, sacolinha. Não, tudo. e canudo então, não é só canudo. E é sempre aquela história, né? Pô, por que você não resolve o problema de não jogar lixo no mar, né? Você quer fazer com que eu use o que... não, o aquecimento global, tem que parar de comer carne e comer aranha agora, sei lá, comer inseto. Por que não resolve o que tem que ser resolvido? Não, é sempre o controle sobre o que você... Mas é justamente porque o interesse é o controle. É o controle, não é resolver. Não é resolver. Exato. Eles não estão preocupados com resolver. Eles não vão deixar de botar 1 milhão de pessoas na Baía de Guanabara lá para ver o Réveillon só porque tartarugas vão morrer. Sim. Só porque vai ter muito plástico na praia. Exatamente. Eu lembro que tá rodando. Rolou Entendeu? aquela campanha da sacolinha, né? Não sei se você lembra. Que Oh. do dia pro outro, agora não vai ter mais sacolinhas no mercado, que é para poder acabar com a poluição. Eu falei, mas como que eu vou onde que eu vou colocar o lixo? Porque a sacolinha no mercado eu uso todinha, todas, para poder até o colocar final, o lixo. exatamente. A gente recicla, não Eu sempre falava isso. A sacolinha é a única coisa, eu acho que todo mundo consome, que vai até o final. Você usa 10 coisas para fazer. Primeiro para carregar, depois para fazer não sei o quê, depois você amarra o lixo, vira tudo. Eu cheguei no mercado. É uma das poucas coisas sustentáveis, né? Tinha um mercadinho que minha esposa adorava comprar só pão lá, só comprava pão. O dono era o mesmo dono a vida toda, né? O velhinho, e ele ficava lá empacotando, até que o velhinho empacotou. Aí tava o filho dele lá, né? Você só quis fazer essa piada. Eu vim aqui só pra fazer. Aí o filho dele tava lá, né? Aí veio esse negócio da sacola. Aí eu falei, eu vou criar uma sacola. Ele, não, agora não fornecemos sacola. É só a sacola do pão, que é uma sacola de papel. Eu falei, meu querido, eu tô de moto aqui, eu não vou conseguir carregar isso aí. Eu preciso de uma sacola de plástico para poder conseguir carregar. Ele, não, só papel. Eu falei, então foi o seguinte, você fica com o seu pão e nunca mais compro aqui. E nunca mais voltei lá. Ele, não, tudo bem. Ele preferiu não vender o pão, que eu só comprava lá. Que é o ofício. Pra não me dar uma sacola, cara. Loucura. Não, e agora qual foi a solução? Porque a vida se resolve, né? Bom, não pode doar sacola para as pessoas. Agora o Pão de Açúcar cobra 8 centavos a sacola e você compra. Deu na mesma. Aqueles 8 centavos que era só vira lucro, que virava. Virava. Você só aumentou a margem do supermercado. Não, e mesmo que não fosse isso, ele tirou da margem dos produtos, botou na sacola, né? Aqueles 8 centavos eram diluídos nos produtos. Ou seja, não adianta porra nenhuma. Então. E o jornalismo, ele não acho legal isso. Mas não é contra a lei isso? Hoje em dia já caiu tudo. Essas coisas. Não cobra, você tem certeza? Eu sei que o Pomar da Vila. Ele cobra. Não cobra. E o jornalismo não vai para trás dessas coisas, né? Então esse negócio do canudo, não foi ninguém atrás, né? É que eu também, nessa época, eu não estava muito antenado, né? Mas canudo, esse negócio dos absorventes e tal. Tudo que vira modinha, assim. Atrás. Você pode ver, cara, tem alguém por trás, você tem uma mão ali por trás dominando, manipulando e tal. É batata. Tem vários você pode você pega um correr atrás. Maquiavel pedagogo, eles vão demonstrando essas táticas assim. Vai empurrando. Vamos ver quanto tempo eles vão aceitando. Exatamente. O cara tá aceitando. E vai avançando. Vai avançando. Eles vão testando. Vamos tentar uma coisa muito... a tática do pé na porta, né? Vou botar aqui uma placa de 8 metros na frente da tua casa. Você tá maluco? Não, consegui, vai ser só 2 metros. Ufa. Então eles vão fazendo essa tática o tempo inteiro. Mas o papel do jornalismo, eu acho, assim, é ir atrás disso. É atrás disso e, cara, o exclusivo o tempo inteiro. Então, cara, estão te manipulando. Mas aí quando você vê, por exemplo, hoje, um cara, aquela história da suástica, lembra que teve uma coisa da suástica? Uma coisa que você descobre em 5 minutos na internet, não precisa nem ir lá no negócio. Que a menina colocou até invertida. Na barriga. Na barriga. Porque tiveram vários. Um G1 da vida, que é um mega... O cara dá a notícia, assim, não tem nem aquela primeira checagem, não tem nem o básico. Como é que fica isso, bicho? E a gente fica refém disso quando um jornal legal como a Gazeta bota alguma coisa que importa, os caras viram fake news, querem fechar. Como que a gente sai dessa?
Pois é complicado, né? A gente tá refém. Não, isso é fato. Bom, eu parei de consumir notícias. Isso aí pode parecer um pouquinho... Dos jornalões. Contraditório. Mas eu não consumo notícias, eu não vejo Globo News, não vejo... São dois. Qualquer eu news, também. CNN, Não, as news três. Record As grandes News. não. Eu me informo pelo Twitter, o melhor lugar. Twitter, no máximo, Twitter. Eu não vejo Twitter nem é o mesmo melhor. o Jovem Pan News. Não assisto YouTube. No máximo para ouvir música. Eu uso aquele YouTube de graça lá para ouvir música. Só isso. Eu só me gosto informo muito de pelo ouvir. Kim Paim. Pois é, eu não assisto, cara, porque assim, eu não tenho tempo. Então, assim, eu não. No máximo, hoje é desinformação, de vez em quando, cara. eu tenho tempo para ouvir algum podcast e tal, mas eu não assisto. E notícia, por exemplo, um caminhão capotou. Cara, você tá perdendo teu tempo, você tá se desinformando. Pra que você vai querer saber se um caminhão capotou? A não ser se esse caminhão tá indo pra algum lugar. Exatamente, tá no seu caminho, ou se sua família morava dentro daquele caminhão. Aí tudo bem, você vai chorar e você vai lá no velório. Mas você vai saber disso mesmo sem ler Você vai notícia, saber, alguém vai te ligar. Você vai exatamente. saber. Então, aí a pessoa fica o dia inteiro lá vendo Datena, né? Ai, nossa, É um negócio um estuprador foi estuprado e morreu. Nossa, que esse mundo tá difícil. A galera que fica ali... Por exemplo, essa semana, na verdade foi ontem, anteontem, né? Mataram um cara na frente da minha casa. Eu mandei pro Datena, acho que vai sair no Datena. Mataram, deram um tiro na cabeça do cara, eu fui lá, aí eu fui socorrer o cara, mas o cara tava quase morto. Não deu pra socorrer. Porque ele tava quase, um tiro na cabeça, né? A cabeça dele explodiu. Assim. Então assim, não deu pra fugir da notícia, a notícia tava ali. Eu até pensei em escrever uma reportagem, falei, não, deixa esse caso aí. Mas assim, tem coisa que não dá pra você fugir. A história tá ali, né? A merda acontece, esse tipo de coisa. Porque tem gente que fala assim, mas você tem que ver pra saber a realidade. Não, mas a realidade tá ali na sua frente, tá acontecendo. Exato. Então assim, isso, além de te deixar em pânico, você fica assim, muito louco. Porque às vezes põe uma lupa numa realidade que não é do seu dia a dia. E aí você já sai de casa... Não, é um tsunami, né? Não, eu sou um cara muito atento, naturalmente, né? Então, assim, dificilmente um bandido vai me pegar desprevenido. Eu tô aqui, o bandido tá ali, eu tô vendo. Ele tá chegando, eu vou abordá-lo, ele não vai me abordar. Entendeu? Eu prefiro correr. Eu vou estar prevenido. Porque assim, quando ele chegar, eu já vou estar sabendo. Porque geralmente a maior arma dele é a surpresa. Claro, então ele não vai me pegar desprevenido, geralmente. A não ser que se eu estiver muito louco também, pode acontecer. Eu fui num evento do Fius, esses tempos aí, eles estavam servindo pinga, né? Estavam servindo shot de pinga, aquelas caipirinhas de pinga. Cara. E aí eles estavam. E é de graça, cara. De graça a gente serve. E a gente toma. As pessoas bebem. Eu comecei a tomar, é de graça. Eu perguntava, você bebe? Eu falei, não, mas é de graça. De graça, pô. E aí eu comecei a tomar. Beleza, eu tomei umas 20, cara. Eu cheguei lá no Fiuza, eu falei, Fiuza, você me deu pinga, cara. Eu tô muito louco. Aí falei umas besteiras pra Leda Nagli lá. Eu chamei ela de Neda Lagli. Foi difícil. Que horas tu larga? Que horas tu larga? Que horas tu larga? Foi vergonhoso. Mas assim, agora voltando. Então a gente está refém do jornalismo. Essa é a verdade. A gente está refém. Eu acredito que esses veículos, do mau jornalismo, a própria Jovem que é Pan e a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, veículos mais à direita, de verdade, são veículos que estão fazendo um jornalismo diferenciado e com uma grande oportunidade na mão de abraçar mesmo essa fatia de mercado e oferecer um bom jornalismo pessoal, assim, pegar o público em geral. Você vê como que a Jovem Pan News está crescendo. Sim. Né? Tá pegando uma galera, assim, que tá gostando de ver, assim. Mas você não acha que tem uma diferença fundamental? Porque você pega uma Oeste, eu nunca vi uma matéria que seja flagrantemente direitosa, ideológica. É sempre uma coisa assim, ainda que ele tenha uma ideologia, que provavelmente a janela que ele busca é uma janela mais conservadora, a notícia ela não é forçada de barra. Na Folha, cara, você abre, no UOL, então, nem se fala, notícia, mentira escabrosa.
Ainda mais agora nas eleições, é mentira mesmo. mas Você sabe que o cara sabe que é mentira, porque uma coisa é o cara se enganou. Deu uma notícia errada ali, putz, mancado. Mas você sabe que o cara sabe que é mentira. Eles querem derrubar o Bolsonaro, né? Então, Esse é o negócio. Eles querem pegar o Bolsonaro. Então, por exemplo, no meu caso, eu não quero pegar o Bolsonaro, não quero defender o Bolsonaro. Eu quero contar a verdade, eu quero contar uma história. Exato. Por exemplo, me perguntaram assim, David, por que você não investiga o Bolsonaro? Porque eu não faço isso, porque está todo mundo fazendo. Então é uma fatia de mercado. Eu estou fazendo o que ninguém está fazendo. E por isso que eu faço. Investigar o resto. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor no meu campo, porque não tem ninguém mais fazendo. Então eu vou afunilando. Ó, não tem ninguém fazendo, eu sou o melhor. Então, assim, se eu fosse fazer Bolsonaro, ia ser mais um na multidão. Claro. Eu já comecei a fazer uma vez, alguma coisa assim, e eu falei, cara, eu não vou. Eu comecei a fazer essa do Jorge Guaranho, né? Aquele de Foz do Iguaçu. Eu consegui uma coisa exclusiva que era conversar com a esposa. Eu falei com a esposa. Que história é essa? Porque tá, vamos lá. O pessoal não sabe. Foz do Iguaçu, aquele caso do bolsonarista que atirou no petista, né? A mídia toda disse que esse bolsonarista entrou lá gritando aqui é Bolsonaro e matou o petista. Foi um crime de ódio por... O que já tem um cheiro de fanfic por si, Cheiro né? de fanfic. É uma história meio fanfiqueira. Você já sente Segundo o que a gente já conversou aqui, né? Tipo, como é que é o clássico? Que o cara botou a arma na mesa com uma pinga pitu e falou... Tá com medo, tá com medo, petista safada. É uma fanfic Isso é clássica. Essa é fanfic. Então parece isso, né? Exatamente. Mas aí, vai, continua. E aí eu investiguei, a maior parte da investigação não foi pro ar, só foi uma boa parte, que é o que o jornal ficou mais interessado, que foi a entrevista com a esposa. Então eu consegui uma exclusiva com a esposa. Do assassinado ou do assassino? Assassino, né? Eu não vou dizer que é assassino, né? Sim, do cara mas que atirou. do bolsonarista. Porra, bolsonarista, do bolsonarista. Conversei com a esposa, entrevistei, uma entrevista bem breve mesmo, ela explicando que, na realidade, ele não gritou aqui é Bolsonaro. É isso. E aí, o que eu queria dizer é que é o seguinte, eu não ia conseguir competir com a mídia, porque os caras estavam em loco. Você tinha Globo, todo mundo lá, estava lá. Eu estava aqui em São Paulo. Eu não estava lá. Aí eu fiz parceria com um cara lá de Foz, esse cara me deu uma rasteira, e assim, eu acho legal que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Cara, de verdade, não é porque eu sou bom não, eu gosto bonzinho. Eu gosto muito de ajudar e trazer pessoas para perto de mim. Quem trabalhou comigo sabe, eu gosto, esse é meu dom, inclusive. Trazer para pessoas para perto de mim e levantar as pessoas e capacitar e levantar. Vamos lá, vamos junto, fazer time, trabalho de time. E eu falei, vou levantar esse cara. O cara me deu uma baita de uma rasteira. Catou a fonte, porque eu passei o endereço, o contato da fonte lá, ele catou a fonte para ele e falou, não, agora eu vou... E aí de lá ele foi na casa da família e falou, não, agora eu vou seguir por aqui. Falei, tá bom, então. Falei, tá bom, boa sorte. Aí, não, agora me dá o contato do jornal aí pra eu poder. Falei, não, consegue aí o contato do jornal, vai lá, boa sorte, tchau. Então, sacana. Se ele estiver vendo, vai pro inferno. Mas assim, então assim, mas a mídia toda tava lá. Eu falei, eu não vou conseguir ganhar da mídia, eu vou precisar fazer uma coisa diferente. Foi o que eu fiz, falei com a esposa do cara. Mas eu fiz a investigação e tal, e toda a grande mídia comprou a história de que o cara gritou aqui é Bolsonaro. Mas era uma coisa muito estranha já, né? Quem que vai gritar aqui é Bolsonaro, entrar e atirar, entendeu? E tomar tiro também. Pô, quem vai querer tomar tiro? Um negócio esquisito, né? Você não tem um mínimo de desconfiança, porque o jornalismo ali, né? é um pouco disso, né? De você ter essa... Eu esqueci a palavra, eu vou lembrar, daqui uma semana eu vou lembrar. Não intuição. Ceticismo, não, ceticismo. Eu ia lembrar isso aí. Ceticismo. Porque é um ceticismo, você tem que ser cético. Se você acredita em tudo, você não é jornalista. Exato. Alguém conta uma coisa, é a versão dali, pronto. Você não precisa de jornalista, você precisa só do quê? De um gravador e contar a história. O jornalista ele tem que ser cético. Claro. Ele fala, não, peraí, será que é isso mesmo? Mas principalmente em histórias cabeludas, assim, né? Fala, nossa, aqui é Bolsonaro. Ou esse negócio, sabe, da Patrícia Leles, né? Por exemplo, ela fala, eu fui namorada do Bolsonaro. Mas peraí, ela nunca mostrou uma foto, nunca provou nada. Inclusive, ela confessou. Ela confessou já que não queria, nunca que o Bolsonaro, que o Eduardo já tentou alguma coisa com ela, mas ela nunca quis.
talvez uma mentira, provavelmente uma mentira também, mas ela nunca disse que nunca quis nada com ele. Acreditar em nada. Ela confessou, então, que nunca teve nada com ele. E a mídia disse que ela foi namorada do Bolsonaro, com o do Eduardo. Ué, Ex-namorado. Quer dizer, e até tatuou, hoje? né? Tatuou. Até hoje, exato. É surreal, né? Bom, aquela história da mãe, de ela ser mãe, de É, que ela mostrar pôs filha, uma filha foto. fake, cara. Esse Pegou negócio a foto da... Essa história da Patrícia Leles vai dar um Não, Era livro. uma pessoa que não... Eu tenho vontade de escrever um livro sobre essas sério. Não, melômanas. porque é muito... Sim, isso é sim. legal. Patrícia Leles, Sabina Bittencourt. Ou fazer uma... Pera que ele vai falar mais. documentário. Fala. A menina da Marmita Gate. A grávida Ah, de Marmita Taubaté. Gate. A Marmita Marmita Gate que Gate. foi lá em Joinville, né? Joinville foi uma cidade... Joinville. Que falou, não, Abasto? eu distribuo marmitas e não sei o quê. Ela era Dona duas Basto é pessoas. outra. Lona Basto, né? Não, tem a Lona Basto Ah, também. essa também. Luana Basto é um caso cabeludíssimo. Você conhece a história da Luana Basto? Não. Você conhece a história inteira? Pô, também só o... Luana Basto era uma musa da direita É. que é envolvida com o caso da Patrícia Leles. O namorado dela era da ABIN, o agente da ABIN. E ele intermediou a negociação com o Feliciano. Tá? E a Patrícia Leles estava extorquindo o Feliciano. E ele foi lá pedir uma grana. Até, Sim. teve uma A filmagem. Patrícia Leles filmou. Filmou, exato. E aí o que acontece? O namorado da Luana Basto foi lá, pegou a grana e fugiu. Sensacional. A Leles Só descobriu. gente boa, é. A Leles pegou só uma parte da grana e ficou putaça da vida. Chegou pro segurança, vulgo, capanga do Feliciano, e falou: cadê o resto da grana? Ele: não, eu dei. Não, deu só 10 mil, cadê o resto? Não, eu dei pro cara. Não, cadê? Aí a Leles, no vídeo que ela gravou e ela mesma mandou, falou assim: não, faz alguma coisa com ele. Ela pede pra ele fazer alguma pede coisa com ele. Pra limar o cara. Você, fazer o quê? Aí ele: não vou matar ele não, mas dou uma surra nele. Não, é surreal. Aí Não, o que não, acontece? Aí ela fugiu, a Luana Basto fugiu. Aí ela casou, não sei se casou com esse cara, acho que casou com esse cara. Começou a tomar bomba, virou defensora, não defensora, virou embaixadora da bomba, do anabolizante. Isso no online mesmo. Aí ficou com voz de traveco, com corpão. Que pariu. Só que aí depois, né, parou de tomar bomba, engordou. Aí virou influencer de body positive, né? Porque você tem que defender o corpo da gordinha. Aí hoje ela é feminista, tem um Instagram aí de... Que loucura, né? Para mulheres... Mas isso é um aviso, né? Pra não cair em Relacionamento. qualquer dessas subcelebridades que aparecem aí. Tem várias hoje, né? Esse é o problema. Não é um problema só da esquerda, nem da molecada. Às vezes Não, os mesmo, marmanjos por caem exemplo, também. nós estamos gravando isso aqui no dia que aconteceu o problema lá em Paraisópolis com a Atentado. visita do coisa. Quer dizer, então, Não atentado. sabemos, né? Já saiu logo de cara assim, atentado. Aí a mídia contrária já diz: não foi atentado. Você não tem como acreditar em ninguém. Você fica perdido. Nenhum dos dois sabe. Porque você não sabe o que aconteceu realmente. E aí é que eu falo: pô, tudo bem. A primeira notícia, se bobear, foi aquele... acho que até o Metrópolis que deu. Tiroteio interrompe visita de... E foi um tiroteio mesmo. Teve um tiroteio. A gente não sabe se foi direcionado para ele, se não foi. Fiz duas O problema matérias. é que é a fabricação do consenso. Acho que a mídia hoje, ela briga, é um problema que a gente vai enfrentar pra frente. Pra fechar o O consenso. cara quer dizer, o consenso é nosso, nós somos os árbitros da verdade e a gente tem um dirigismo aqui que não importa... Com poder muito- de polícia de, inclusive, fechar um jornal. É que isso, eles estão pedindo. E aí você vai E ver uma pautando época tribunais, né? de dirigismo muito forte. E muito focado, como você está falando nisso, da questão do caminhão lá virou, em sensacionalismo e cinismo, né? Então, E aí, pior, a forma do cara o que eu ia pautar falar é o ideias seguinte, vazias. isso que O você- jornalismo pegar esse vira gancho- fonte do direito, né? Pegar esse gancho, mas então, esse gancho que é perigoso do que nós vamos enfrentar daqui para frente, que é o seguinte: nós vamos pegar essa geração que está sendo instigada a votar, é uma geração que não consome esse tipo de informação. Não consome jornalismo investigativo e cada vez vai consumir menos. Não, Por tem onde esse- que ela vai se muito informar? pra ler. Pelos influenciadores. Que estão E cada aí que a vez mais gente vendidos, perde né? de vez a batalha. Porque Mas não eu tem acho que tem- Isso é contraponto. porque a né? gente, de certa forma, no nosso pequeno universo, também somos gente considerados também, por alguns influenciadores. Quer dizer, se você tiver foco Não, uma coisa de é a gente informação... pegar um pro- 40 milhões de seguidores, é outra coisa. Assim, A chegaremos pessoa lá. não lê. Contamos A pra vocês. pessoa, ela está acostumada a ver vídeo de quê? De 15 segundos. De 15 segundos. Ela não vai Então, ver ler uma reportagem. Eu acho que o ela que precisa de vem aí meia para a hora de próxima leitura. geração é muito preocupante. É preocupante, mas tem o imponderável, cara. Tem o aquelas poder, coisas que você assim, não sabe o que vai sempre- acontecer. Mas o Sempre, nosso ó. trabalho é fazer a análise. Sim, Qual sim. o medo, qual o Reta. medo hoje? Hoje você
você teve ministros do TSE, tem reportagem, saiu hoje, diz o seguinte, pô, a lei da fake news está muito suave. Porque qual é a preocupação dele? Não é saber se é mentira ou é verdade, é dominar os meios tecnológicos, meios de informação. Porque aí o cara controla o Estado. Entendeu? Você começou a dar trabalho, ele vai te acusar disso. Não é que é falsidade. Porque o que está por trás dessa briga toda é isso. É o domínio de uma construção de consenso. Se você está contra a construção de consenso, ele vai atrás de você. Eu fiz 2 reportagens com esse tema. Uma é sobre os erros da pandemia, né? Eu fiz junto com a Paula Leal, da Revista Oeste, sobre as incongruências, né, da pandemia. Contradições, essa é a palavra. Exato. Tá bom de palavra. Você viu essa palavra? Acho que você deu essa reportagem. Exatamente. Eles falavam uma coisa e depois aconteceu totalmente errado, assim. É o contrário. Tanto da OMS quanto da mídia. Sim. E a outra foi as agências de checagem, que eles erraram pra caramba e eles têm esse poder de polícia, mas eles erram, mas o erro deles não dá nada, né? É justificado. Não tem consequência. Não tem consequência. Ele não é responsabilizado. Isso. A gente investigou... Já você, pessoa conversou, física ou jornalista, né? A gente pode ser preso. Ou a gente pode, pelo menos, perder o nosso alcance. A gente pode perder a nossa plataforma. O cancelamento, nosso meio de famoso de cancelamento. ganhar. Porque, assim, no momento que você tem uma vida digital... Sim. Você tem o seu meio de ganho, o seu ganha-pão é a internet. Sim. Se eu perco aquele ganha-pão, acabou. Acabou. Entendeu? Por exemplo, imagina o Kim Paim, não Kim Paim, por exemplo, mas um produtor digital. Um produtor digital que vive daquilo. Um cara que vive só daquilo. Ele perde, acabou. Ele vai ver do quê? E aí você começa a perseguir, né? Os Sleep Giants. Que é essa investigação que o pessoal está fazendo e estou fazendo também. Que legal, isso é importante. Pessoal, Boca de Lobo, muito importante. Que eu publiquei no Twitter esses dias, né? Boca do Lobo, esse pessoal de esquerda que não só ataca, eles atacam para derrubar mesmo. São o gabinete do ódio de verdade. O gabinete do ódio que eles de dizem verdade. Que são né? Porque a direita, de tudo que eu vi da direita, não é coordenado, não é orquestrado, organizado. É um ou outro aqui e ali. Não, a de esquerda é orgânico, é uma coisa. É que os tiozinhos. Essa rede de comunicação de esquerda, que eles sim realmente trabalham organizado. Extremamente organizado, cara. E assim, eu vejo, claro, tem o Janones por trás. É o cara que está por trás de toda essa campanha do Lula. Sim, um jogo extremamente sujo que ele sabe que está mentindo, ele admite isso. E não é. E não dá nada para ele. Não, então, é justamente a gente saber o seguinte: tem um lado. Existe um lado que é permitido. Você vê que você tem vários bolsonaristas acusados de fake news e sendo presos por conta disso. Sim. Sem ter feito fake news. E o Janones confessando. Olha só, livre. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. O Morgan fazia live com a gente aqui, a gente tinha. O Morgan acabou, o Senso em Comum acabou na CPI das fake news. Os exemplos que eles deram, os 2 exemplos, eram de matérias da BBC e do Globo. Exatamente a matéria, só comentada. Isso aqui o Globo falou isso. A BBC falou isso. A própria matéria não está na CPI da fake news, mas a gente está. Então, o Senso em Comum. E eu tenho centenas de exemplos do próprio jornalismo profissional que produziu fake news assim, absurdas. E como nada. Essas do Janones. Fake news liberadas, né? Sim. Fake news do bem. Né? E eu estou muito triste, eu estou chateadíssimo, triste, chorando, porque eu não estou incluso na CPI da fake news, não estou na lista negra do PT. Sinal. Tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo de errado? Fazendo alguma coisa errada. Ou eu boto muito medo nesses caras, ou eu estou fazendo alguma coisa... Ou eu não boto nenhum medo. Entendeu? Eles estão me ignorando. Eu só acho que a gente caiu num dilema. Sabe que tem aquela falsa fuga na guerra? Que o cara sai correndo e fala assim, não quero ir para lá. Aí você vai atrás do cara e é exatamente onde ele queria te levar. Exato. Eu acho que a grande questão disso tudo é que a gente não tinha que estar debatendo o que é o que não é fake news. Claro. Porque a gente está aceitando que existe um debate sobre isso. Que existe um debate e, principalmente, que tem que ser estipulado o método de controle. E tudo que o Estado quer é estipular mais controle. E aí a gente vai dizer, peraí, então se eu estou sendo preso,
pô, eu tô sendo Mas e ele? processado. É. Então vamos prender ele também? Aí o Estado vai dizer, ok, vamos fazer a lei. Só que no final das contas, esses grupos que controlam vão utilizar os meios de ação Só pra pegar contra você. nós. Falou tudo. Então, Por isso que eu perdendo tempo de insisto. discutir o conceito, tem que dizer assim, não tem que ter o Por isso que eu meio, insisto. entendeu? Por isso que eu insisto em dizer que, a princípio, eu sou contra qualquer lei de fake news, porque ninguém pode ser o Ministério da Verdade, que é isso que eles são. Mas, no momento que a gente está, eu quero saber qual é a regra. O que está acontecendo é que existe uma regra para nós que não existe para ele. tem Se regra. é para ter a regra, não, aí é que tá. Você sabe a regra. Se é pra gente, pra eles não. então, mas Essa se é a para regra. ter uma regra, tem que ser Mas pra essa A é a gente tem que regra. bater o meio. Qual é a melhor forma? Eu acho de que não você tem que combater ter, mas essa história? Não, Não, mas como é a forma de Mas você uma combater? vez tem, você tem que saber a É regra. porque houve essa falsa fuga e a gente caiu de cabeça nela. Sim. Qual é o método, qual foi o meio, cara, que esses caras sentiram um golpe? Não foi você discutir, foi você debochar. O que deixa a Mônica Bergman maluca é que a gente debocha a Mônica Bergman, a gente parou de ler. Imagina. O que a gente Sim. parou Você acha de... que a gente debocha da Vera Quem? Magalhães? por exemplo? Não, a gente fala a verdade. Da datilógrafa. Então, assim, o que irrita ela? Irrita que ela é quando a gente tira esse A pretenso... seriedade essa da coisa. Esse Mas pretenso assim, ar de glamour. autoridade Mas que tem ela duas tem, coisas, entendeu? Que ele se Só coloca... que na hora que você leva a discussão para o conceito, diz assim, não, eu quero te ouvir porque você está fazendo, bom, vou ter o meu ar de superioridade, então Sim. eu sou capaz de produzir verdade. Você Perfeito. não vai produzir verdade. A gente tem que voltar a debochar e falar, escreve isso aí, acho. não tem problema. Mas Escreve, por vamos exemplo, debochar. Eu gosto disso. Eu acredito que fazer leis com relação a fake news, eu acho que é um tiro no pé. Sim. Total. Mas existem leis hoje já que funcionam para calúnia de informação. Sim, Claro, tem várias. e aí é outra difundir coisa. notícia, Existe. uma Hoje não, notícia há muito falsa, tempo. né, É, contra publicado você, uma mentira, né? Então, E uma essa coisa de mentira, notícia falsa é mentira. né? Foi- Então não você teve- pode processar e você corre atrás. Que é uma coisa que atinge uma pessoa ou uma entidade ou um grupo de pessoas que podem correr atrás dos seus direitos. Agora, por exemplo, um jornal que publica uma notícia falsa sobre amanhã, sei lá, uma coisa etérea, né? Uma coisa que não atinge ninguém diretamente. Esse jornal vai processar quem? Vai ser processado por quem? Entendeu? Vai processar por fake news. Negócio, entendeu? Agora, sobre financiamento, existem financiadores internacionais que continuam financiando essas mídias esquerdistas em geral, influenciadores de esquerda em geral, em detrimento da qualidade do trabalho. E os fact-checkers, né? Que são Fact-checkers, fortemente cara, Sleep Giants. é só dinheiro de lá de De fora. fora. Eles não ganham. Fact-checker, cara. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre isso, distribuí para algumas pessoas que me ajudaram. Esses tempos eu passei um perrengue, né? Porque eu tô com um probleminha de saúde. Por isso que eu parei um pouquinho com as reportagens. Estou de volta mês que vem. E aí, escrevi sobre agência de checagem, né? Esse e-book está disponível? Você vai... Não, eu vou disponibilizar mais para frente, Aham. né? Vou expandi-lo. Que é importante, é. E vou estar num livro sobre pandemia. Bacana. Investigação da pandemia. Já tenho mais ou menos o nome, né? A investigação da pandemia. Isso é uma série de livros, a investigação. Vai ser tipo assim, aquele guia politicamente incorreto, vai ser a investigação. Sei. E a investigação. Sobre Ia ser dossiê, mas o Kim Paim roubou o nome. Então fica com o nome. Vai, engole o nome. Vai ser a investigação, aí vai ser a investigação disso, a investigação daquilo. E aí, então assim, o que eu estava falando, a agência de checagem, né? O dinheiro vem lá de fora, então eles não precisam de financiamento. Não precisa nem de público, não precisa nada. Ele caga pro leitor, não precisa do leitor. Não, Tem alguém que banca o E aí fact-check. os jornais pagam. Ele é um instrumento, ele não é uma mídia. Os próprios jornais também recebem um dinheiro que vem de cima. O leitor também, muitas vezes, eles não se importam. com É o leitor. mundo woke, né? O cara não busca mais o lucro. Ele busca... Tudo bem, você não ganha muito dinheiro, já tem, né? O investidor numa de fora. falta. A Alguém empresa tá milionário. também que Os financia caras também ganham não está nem aí para quem vai. Eu vou financiar esse jornal porque está me dando lucro, porque está me dando audiência. Também é a mesma coisa. Então é um ciclo vicioso. Entende? E a gente fica preso dentro desse ciclo e a gente tem que buscar alternativas. Eu acredito que a alternativa é a gente poder financiar ou pelo menos apoiar boas iniciativas. Sim, também Né? acho. Bons jornalistas, bons. Vai bons depender veículos. do público mesmo, né? Depende muito do público, esse engajamento do público. Ó, de vocês aí. Precisa. Viu? Tá Compartilhem, engajando. comentem.
Falando nisso, a gente já passou, né? Passou, tá um tempo. passou muito. Não, pô, continua aí. Tá. Porque, não, eu queria saber só mais um Vai lá, negocinho não, que eu acho só que, pra vocês saberem que a gente já falando em está nos manipulação da mídia. Você escreveu, não sei aonde, em algum dessas redes, que o seu próximo livro, isso foi acho que em março desse ano, seria sobre a manipulação dos números sobre homofobia. Certo. Isso aí você pretende colocar junto com essa série? Pretendo. E me fala só um pouquinho aí, o que Legal. é isso? Eu tenho um amigo chamado Eli Vieira, que ele fica me zombando, dizendo que eu faço projetos e eu não ponho para frente. Esse foi um deles, né? É um projeto que eu estava para poder lançar e acabei não lançando mesmo, porque surgiram algumas coisas que eu prefiro não falar, mas... sim, pretendo, vai ser uma dessas investigações, vai ser uma investigação da imprensa, na realidade, né? Esses números da homofobia é uma das investigações que eu já fiz e já publiquei, que é aquela coisa de que o Brasil é o país que mais mata gays no mundo. Isso todos os jornais já republicaram, Sim. que é uma isso, pesquisa do grupo gay da Bahia, do antropólogo Luiz... aquele que mexe na bunda da estátua, não é esse aí? Que fez uma palestra mexendo? Luiz Motti. Luiz Motti, E aí é um dado falso, né? Com base simplesmente em clipe de notícias, ele compila todos os dados de morte de gays, inclusive gays que morreram de morte natural, acidente de suicídio, acidente de carro e o caramba. E aí a gente fez, então, uma rechecagem e verificou que... Eu estava com a perna quebrada ainda. E verificou que todos esses casos... Essa perna quebrada rendeu... essa perna quebrada rendeu bastante. E quase... Ficou 6 anos de ficar... Eu chequei... Eram mais de 300 mortes. Eu chequei cada uma delas, né? A maior parte delas foi eu que chequei. Tem uma tabela ainda lá. Isso é investigar. Quase todas elas... inclusive, quem falou isso foi o Bial. O Bial falou isso pra mim. Ele falou, isso que é jornalismo. O Bial falou isso pra mim. Vê lá. Quando eu estava conversando, eu fui conhecer ele pessoalmente, né? Por causa do caso da Sabrina, né? E essas eram todas falsas. Manipulação. Não todas falsas, a gente tem um dado lá, eu não lembro de cabeça a porcentagem, mas a maioria era falsa. Então, assim, existem casos de homofobia, de fato, Claro, digamos, não vou dizer homofobia, mas preconceito contra homossexuais, ou mortes motivadas por esse preconceito, mas muitas, ou pelo menos a maioria, eram nada a ver, pelo menos, ou não poderiam ser provadas, né? Ou um padre pulou da ponte. Homofobia? Aonde? Quem matou esse padre? Peraí, esse padre era gay? Como assim? Entendeu? Ou um travesti morreu assassinado na França. Peraí, não eram dados de mortes de homofobia no Brasil? O que esse travesti está fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, um cara morreu em acidente de trânsito, bateu o carro, morreu. Por acaso ele era gay. E o que mais me deixou chocado e triste, que foi o caso do policial que era gay, ele era gay, e ele estava no apartamento dele, de boa lá, tranquilo, e aí entraram assaltantes. E para ele não morrer, porque ele sabia, que ele imaginava que se os caras soubessem que ele era policial, ele ia morrer. Então ele pulou da janela. Era o segundo ou terceiro andar, e ele morreu. Então, assim, morte motivada à homofobia? Ninguém sabia que ele era gay, Fora cara. o crime passional, né? Ou outro caso, que o cara estava transando com um amante e ele tentou fugir pela janela. O amante caiu e depois ele caiu junto. 2 mortes por homofobia. Mortes por homofobia. Entendeu? E uma que eu coloquei como homofobia, que eram uns caras que estavam tentando matar um gay e um hétero entrou para ajudar. O gay fugiu e o hétero morreu a pauladas. Aí, tudo Morte bem. motivada por homofobia. Exato. E aí gays vieram falar para mim que não, quando o hétero não pode morrer por homofobia. Eu falei, vocês estão malucos. Mas é isso. Então essa foi uma das checagens e eu pretendo, então, um dos livros é a investigação da imprensa. O submundo dessa imprensa, sujeira da imprensa, todos esses casos aí, por exemplo, que a Folha tem feito, a sujeirada da Folha. A Folha já foi um grande jornal e hoje é um panfleto, um folheto. Folheto de São Paulo. Folheto de São Paulo. É um folheto já virou político, apelido, né? É ridículo o que transformaram a Folha. O maior jornal do nosso estado e um dos maiores dos jornais do mundo virou um panfleto E o político. Estadão.
O respeito que o Estadão tinha com você. Eu Acabou, sou leitor cara. do Estadão. Eu lembro do Estadão, pra mim era Estadão o jornal, era aquela até coisa a de Folha era meio uma direita. coisa meio de jovem, assim, Sim, a Folha era mais o Estadão moderninha. era sério, era um negócio era parrudo. O Estadão era- Virou um negócio horrível, assim. Mas E aí eu pretendo, então, porque é o seguinte, reportagens, eu não consigo colocar tudo lá. E o editor, ele é meio sacana, ele corta tudo. Então, É o papel dele, né? também. pois é. Editor. A gente então, conhece, no livro, né? a gente consegue saber colocar mais coisas, né? Eu tô brincando, mas sim, é no claro que é livro o você trabalho do vai editor. aprofundar. Então a gente consegue aprofundar. Aprofundar, isso aí. Então, e aí, aprofunda. Em cada livro, a gente consegue fazer aprofundar, vamos falar mais que isso. Aprofundar mesmo um Sim. tema. Então, por exemplo, essa questão da imprensa, o outro, no caso da pandemia. Eu queria fazer um livro só sobre o estudo de Manaus. Se fosse o estudo de Manaus, estava pronto. Mas não, eu vi que não dá. Porque você tem que falar. Porque uma coisa puxa a outra. Sim, então, esse estudo da HCQ puxa a vacina. Então, eu vou falar sobre os efeitos colaterais. Mas não essa questão de loucura, porque tem muita gente que... Porque também tem do nosso lado uns caras que são caps lock, né? que também vão loucura, pra, porque não, cara. vão pro lado oposto daquilo que a gente porque falou. o que eu vejo, e é uma matéria que eu vou publicar assim que eu melhorar, é o seguinte: não está acontecendo um acompanhamento de efeitos colaterais. Todo remédio tem efeitos colaterais, mas sobre esse aqui não está acontecendo. É tabu. Se você tomar, não sei se vocês não tomaram, mas se você tomou Coronavac, aí depois você vai tomar Pfizer. Aí você tem efeito colateral. Qual deles Qual te deu das efeito duas? colateral? Foi vai a Coronavac saber. ou o Pfizer? Você não sabe. Você não pode processar, você não pode correr atrás. Você chega no hospital, ninguém sabe o que fazer com você. Eu conversei com várias pessoas já. Entrevistei várias pessoas que tiveram efeito colateral, perderam perna, perderam braço, tiveram AVC, morreram já. Não entrevistei quem morreu. Quem morreu. Quem morreu, não. Esse aí Mas foi com o Chico familiar Xavier, chamou o Chico Xavier. familiar de quem morreu, é assim, assustador. e é Aliás, geral. chamou alguém pra chamar o Não Chico sabemos o que fazer. Eu cheguei no hospital e ninguém sabia o que fazer, era desesperador. O médico não sabe. Tá todo mundo lá assim, é um negócio novo. Claro. E não tem protocolo. E é quando de a gente propósito. dizia, olha, é um negócio novo, toma cuidado. Nossa, você é E não tem antivax. protocolo e tal. Negacionista. Não, totalmente Não estou louco. dizendo que não funciona. Eu não estou dizendo que não nem- funciona. Eu nem a gente eu não vou entrar dizia. nessa seara. Eu acho que é uma coisa que com o tempo a gente consegue responder isso melhor. Tá? Mas só de Gente falar isso, você já é a gente negacionista. pois é, eu não vou Entendeu? dizer que não funciona, mas eu vou focar no que é mais palpável para mim. Né? O que a gente pode Números segurar. mesmo Quem faz um frios. bom E essa trabalho questão- nisso aí também é a Paula. A Paula Schmidt, que a Paula gente falou. Schmidt, né? A Paula faz bastante sobre isso. Eu tive que. Logo depois, no final da pandemia, né? Não era bem final, porque ainda tinha. Mas estava aquela cepa africana. Eu tive que ir ao Zimbábue e para viajar eu tive que tomar as 2 vacinas. Depois eu tive que ir para Lisboa, tive que tomar as 3 doses. Tomei as 3 doses. E eu tomei acho que 2 de AstraZeneca e uma outra. Esqueci qual era. Pfizer, acho que foi Pfizer mesmo. E eu digo, cara, abertamente, eu senti vários efeitos colaterais, não é papo de negação, nada. E eu fui meu médico e falou, Arthur, muito difícil medir. Não, ele foi o primeiro cara que me falou, não existe hoje um controle de estudo de efeitos colaterais. Entendeu? Senti que questões assim, perna mesmo, quase uma trombose, você não sente, né? Não senti mais formigamento, falei assim, cara, tô preocupado. Então ele falou, vamos controlar, vamos ver, etc. Mas várias questões de capacidade respiratória. Então eu vou falar pro cara, tá diferente. Isso irmão. é grave, não é possível. É grave, Só tá isso já é diferente, grave. entendeu? Eu fui atleta, eu tenho jiu-jitsu há muito tempo, porque eu sei o quê. Tô sentindo que tá diferente. Então, a disposição, corpo tem tá várias estranho, questões. Tá estranho. E ele fala, não existe esse estudo. Isso não é dito, cara. E pior, você chega pra sua família, eu não tô falando, nunca falei isso no programa, mas dentro da família, o cara me fala assim, você vê como no final das coisas, o Gramsci venceu, né? Você tá botando no estoque, você tá sentindo, e o cara vira, né? E ele vai lá, e o Foucault, né? Pela visão política, ele fala, você tá falando isso que você é bolsonarista, não sei o que. Não, Caraca, você se velho, sente tô dentro da sentindo, União cara. Soviética, né? Que um parente acusava o outro e denunciava a criança, denunciava o pai. É isso. já virou. Você é negacionista, pai! É isso. Virou isso aí. Hoje a gente estava falando não vou falar quem foi, mas estava falando um pouco antes que o filho de um grande cantor, Sim. cara, porque o pai se pronunciou politicamente, fez um textão na internet contra o pai. Leonardo! Cara, a gente está virando União Soviética. Quer dizer, quando a gente fala da destruição da família, e as pessoas viram e falam assim,
pô, cara, isso é um absurdo, não sei o que, etc., e fala que a gente está viajando, olha esse efeito. Porque, desculpa, quem seria o filho do Leonardo se não fosse o Leonardo? Ninguém ia ouvir. Então, se tem algum seguidor, e depois tem assim, pai, escolhe você, pá. Divergência política em família sempre existiu, mas isso ficava no âmbito privado. Liga pro pai, Agora o cara pai. vai, exato. Aí o cara mete no Agora o cara vai textão. Me desculpem por isso, né? Entendeu? Teve Eu uma tenho outra vergonha do meu pai. dessas grandes aí, que disse que parou de falar com o pai em 2018, não fala até hoje, sei lá, porque o pai votou justamente no Bolsonaro. aquilo. Uma roda Sigam o exemplo, né? Do Eu tive um David. amigo recentemente que postou... Não fala de política, é seu irmão, pô, é seu pai. Um amigo recentemente num grupo de amigos de infância, ele saiu do grupo dizendo que ele nunca mais quer falar com quem for votar no Bolsonaro. Porque ele não é tolerante com os intolerantes. Nossa, que democrata. Aquela volta, né? que o cara Volta, dá. né? Então, quer dizer, esse cara pra matar, se for autorizado a você, ele não tá... Cara, pra ele... Mata, viu, cara? Mata. Não mata com a própria mão porque é covarde. Eu conheço, a figura é covarde. É bunda mole. Vai Mas mandar adorar, pro campo. Mas vai adorar ver o Um paredão. Vai adorar ver alguém um fazendo oco. o trabalho. O trabalho Limpe Zé Mané, os Zé tiozão Mané. do pavê. Mas é isso, chegou nesse... Agora, saindo do mundo real, chulesento, voltando um pouco para o conceito, além de você e da Paula Schmidt, quem mais faz esse trabalho? E outra coisa, eu queria falar do teu editor, que pelo jeito deve ser um baita editor que te estimula a ir atrás. Porque esse também é o papel do editor, né? Apontar aqui, ó, isso aqui tá estranho. Segura aí. Sei que você é bom, jogo na tua mão. Não é o cara que vai atrás. Nós né? não temos mais isso, né? É uma coisa... Tá Meu em editor é extinção. o Jones Rossi, né? Da Gazeta do Povo. Ele tem um podcast lá no Ideias, né? Bacana. Então ele tá sempre. Ele tava com Consta, com Fiuza. Ele tá no Papoé também. Participei desse Papoé também, muito bom o podcast. Quem mais faz esse trabalho? Bom, eu falei de vários aqui, né? Tem o Daniel. O Daniel O tá. Elivieira lá, Elivieira, Paula Schmidt, tem um pessoal lá da Oeste, né? O Christian Costa, o Edilson Salgueiro, né? São, Legal. inclusive, meus amigos. Como colunista, tem Bruna Frascola, temos o próprio Rodrigo Constantino, Fiuza. Que o colunista... Né? Agora, repórter mesmo, cara. O cara que vai atrás. Porque a Olha, Paula tem essa pegada também, de ir olha atrás isso. do... Eu vou falar pra você. Por incrível que raro, pareça, eu vou né? falar um aqui que está fazendo um trabalho incrível, que é o Glenn, né? Glenn é Greenwald. impressionante. Não, mas aqui no Brasil, eu não vejo reportagem dele aqui, não. Lá fora. Lá Mas ele fora. tá batendo. O Glenn, Mas- o Glenn a nossa grande crítica é a coisa da privacidade. Que ele Sim, falou, sim. vale tudo. Mas Não, lá fora realmente tem ele bastante mostrou- repórter. Lá fora tem bastante. Glenn, você juntou, se Mas não me falha a aqui memória, até não um tem, periódico marxista das antigas, junto com os caras da direita, Sim. pra Lá bater nos woke. Sabe o que É, fala não, bem? mas assim, Eu sempre falo do o cara que eu acompanho lá nos Estados Unidos, que é o Andrew Cleveland, ele vive falando bem do Glenn. Então, Mas você sabe que o Glenn não Lá ele escreve, é de né? direita. Lá nos Ele não Estados Unidos. escreve. Não, Ele não sabe escrever. mas ele tem lá o seu Ele tem os ghostwriter. ghostwriters dele lá. Ainda mais em português, Isso é né? a primeira Porque ele vez que vocês fala ouvem Em isso aí, tá? português, pô. Ele não sabe escrever nem inglês nem português. Ele é um analfabeto. Provavelmente Aqui lança a temos ideia vários. e- Aqui, olha, Ele não, também não, mas Tá ele, cheio desse ele aí é um fazendo arquiteto sucesso. das coisas. Quem Ele- vive com Mônica Bergamo e Vera Magalhães, Eu não Glenn gosto- passa hater fácil. do Glenn. Apesar de O tudo, Glenn é eu Faulkner. não colocaria os $5 na mão dele, assim. Não é um cara que eu confio. Mas Eu às lembro vezes que ele uma tá vez- surpreendendo. eu tive umas Veja, treta elogiando, com o eu não estou Glenn. elogiando a pessoa, estou Eu tive elogiando umas o treta trabalho. com ele, com o marido dele ali. Outro dia o Tom Juliano, falando de um terceiro colunista do Globo, botou assim, poucas coisas representam tão bem a degradação cultural do Brasil quanto o Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, pô, deixa o Glenn lá com o Ghostwriter. Mas, ó, você fez uma pergunta muito difícil, cara. Eu vou ter que ficar pensando nisso aí uma semana. Você vai ter que perguntar antes do programa. Agora eu não sei, cara. Não, Não, mas tá bom, já respondeu. Já Só porque respondeu. isso é importante, Mas a ó, gente tem tem que o Kim, divulgar por essa exemplo. galera. Tem o Kim faz, o Kim um faz um trabalho negócio bacana. Apesar de não ser, assim, reportagem em si, né? É mais um canal. Tem uma pegada meio jornalística, mas... Mas é um cara que liga os pontos. liga né? os pontos E com tal.
honestidade, não é um cara que Sim, fica... muito bacana. Ele só rouba nome do E aí, outros, nesse meu curso, então eu tô trazendo esses nomes, essa galera toda. Legal, Então, que Paula bacana. Schmidt, Cristina Grêmio, Kim Que legal. Paim. Que bacana. Tô trazendo esses caras para poder criar mais pessoas. Sim, Eu digo o seguinte, que não tem concorrência. Temos carência. Precisamos de mais repórteres. Tem uma demanda Precisamos de grande aí. gigantesca. E eu, simplesmente, de verdade, eu quero poder parar. Eu quero poder trazer um monte de gente, fazer um monte de filhotinho e vazar e fazer ficção. E brincar Legal, de fazer, escrever Isso é livro de legal, que ficção, também tá faltando no Brasil. fazer música, poder tocar É. música, gravar meus CDs. boa. Eu tenho um monte de música que eu componho e tal. Olha E só. nunca gravei nada. Ô, Gravar coitado, minhas você músicas. também faz essas coisas. Pô. Eu gravar minhas músicas e tal, fazer desenhar, brincar com a minha filha, fazer isso, me divertir, passear, viajar. Parar de ficar me metendo nesse negócio de jornalismo investigativo, isso aí é muito cansativo. Eu gosto muito de investigar, mas cansa. E aí deixa esses Cansativo e caras. às vezes arriscado. né? Arriscado. Então deixa para esses caras aí Legal. que vão entrar. E assim. Quer desenhar, e tem escrever, muita gente, gravar música. Você quer ser o Chico Buarque, é isso? E tem muita gente Arquiteto boa. ainda, né? E tem muita gente boa em pequenas áreas, assim, principalmente investigação, tem muita gente boa investigando, assim. Só que falta sempre um quê a mais. Por exemplo, na parte ética, na parte de escrita, na parte de concatenar as ideias, na parte de botar o projeto em prática. Então, assim, às vezes o cara não consegue terminar o projeto. O cara faz um dossiêzão, mas não consegue transformar isso numa reportagem. Então, eu vou transformar esse cara num repórter. Não necessariamente um repórter de jornal, mas um repórter de produção digital. Você Hoje em dia, né? Você não precisa estar no jornal. Você pode Sim. publicar no Facebook, você pode publicar no Medium, no WordPress, Não, em e qualquer você lugar. pode ser freela Twitter. também. Acaba- Freela, vou ensinar esse cara a vender a reportagem. Então, assim, do zero, a ideia é de leitor de notícias a produtor de notícias. É isso. Bacana. Bacana, Eu já fiz o merchan de graça aqui, ó, no De graça Elemento. nada. Você tá louco? graça nada. Mentira, Na eles saída. estão me cobrando aqui, na verdade, não, pra fazer esse fazendo- merchan. Eu esqueci de uma coisa muito importante no começo do programa. Temos aqui Arthur Veríssimo. Não, Arthur Veríssimo. Belíssimo, ó. É porque você conhece o Arthur Veríssimo? né? Não. Puta, Nazi completamente. do Ira. Não, o Nazi. Não, Do Ira. deu branco. Nazi. Arthur Machado. Temos aqui Arthur Ô, louco, Machado, velho. meu. Ô, louco, meu. Arthur Machado. Faço 5 programas Covid. por semana com É. ele, cara. Eu falo todo dia o seu nome, quase. Arthur Machado, Carlos de Freitas, Luigi Marnoto, eu sou o Felipe Trieri e hoje nós conversamos com David. Eu queria que vocês... David Agape, que Agape é um tipo de amor, não é isso? Ou eu tô enganado? O ágape é o amor. É, o bonito amor, isso. Tô ruim de Vamos... inventar. É o amor bíblico mesmo. É, É então. o amor espiritual. Vamos aí. para os finalmente. O que Não que é o Eros. você quer mais alguma pergunta? Não, eu quero agradecer muito a sua presença. Eu agradeço a sua presença. E o papo foi ótimo. Muito obrigado. Volte sempre. Né? Vamos pensar em outros programas para trazer ele, porque tem muita coisa Tem aí muito pra papo, gente, pra gente espremer desse jovem. É. Isso aí. E queremos trazer esses caras Repórter. também, tipo Paula, o Eli. Sim, sim. Se tiver contato, quiser, também pode ser. Tenho muitos contatos com gente do mal e do bem também. Do mal também. É, pode trazer que a gente dá umas A porradas. gente, É isso aí. a gente amolece. Também quero agradecer. Amolece. E quando você tiver esse projeto montado, volta aqui Sim. para a gente divulgar e Sim. trabalhar em cima. No que a gente puder colaborar também e ganhar algum dinheiro. Agradeço de coração o convite. O papo foi muito bacana. Depois você vê que depois de um tempo eu vou me saindo, eu vou ficando meio embriagado aqui. Vocês estavam me dando pinga aqui. Essa aqui é a aguinha que cuidado passarinho que a não fama- bebe a aqui. fama- A fama é fama. E A já fama já acabou. nos precede. E já cuidado. acabou. Depois você pode encher o copo aqui dessa aguinha que passarinho não bebe. Gente, obrigado aí Tá pelo achando convite. que a gente é o Lula, pô? Me convidem mais vezes também. Claro. E é isso aí, galera. Por acusação. Valeu. É. E você? Queria te agradecer também. Vou agradecer, né? Pronto, sempre esse papo. Se a gente depois ele mexendo enche no o nosso saco aí, a gente escorrega e vai, É. entendeu? E, cara, muito obrigado. Foi muito bom o papo. A gente sempre teve muita dúvida, né? Muita discussão sobre o jornalismo aqui, o que seria investigativo. Foi muito esclarecedor. E, cara, deu muita esperança pra gente que ainda tem gente pensando na verdade. molecada. Obrigado mesmo, David. É, como eu digo, é bom saber que ainda existe alguma resistência
né? Que sejamos 2, 3, mas isso vai se multiplicando com o tempo, que é o que a gente tenta fazer aqui no Quinto Elemento e é o que você está fazendo também. Muito obrigado, cara, foi um papo muito agradável, muito interessante, falou de muita gente. Quero dizer que a sua responsabilidade... Posso falar de mais uma pessoa? Posso falar de mais uma pessoa? Por favor. Só mais uma. Olha os cortes, olha os cortes. Posso mandar um abraço? Bom, um abraço pode. Quero mandar um abraço pra minha filha, Opa. que tá em casa, tá meio doentinha. Opa. Mandar um coração pra ela. Isso aí. E 5 e é isso. corações. Sim, corações Um abraço pra ao Mel. alto. Tchau, Mel. Tchau, Mel. Cara, Tchau, eu me Mel. lembrei de um negócio que eu falei no Notícias vai de acabar Quinta. esse programa. Não, porque é legal que você falou no Notícias de Quinta, mas eu me lembrei que ele falou do Quinto Elemento. Então pode ser que ele não tenha visto o Notícias de Quinta. Que a gente estava outro dia, eu estava em Poá, aqui em São Paulo, entre ali Guarulhos e Ferraz, entendo uma agência do Banco do Brasil. E aí teve um vigilante lá que falou assim, você não é o Arthur do Quinto Elemento? E aí mandou um áudio pra gente, etc. Sim. E ele pediu pra mandar um salve pra ele, um abraço pra ele quando ele estivesse aqui no Quinto. Ah, verdade. E eu não mandei. Verdade. E eu vou mandar agora então o nosso querido Adalberto Abraço, Borges. Adalberto. Grande Adalberto Adalberto. É o nosso Vigia. telespectador. É o nosso telespectador. é ele. Só tem nada, só tem conseguiu. ele, só tem um. Então é Não, passamos mais de 1 milhão de visualizações no nosso canal. Você vê como o Adalberto vê a gente. Você vê, o cara fica repetindo ali. Muito obrigado também por isso, né? A gente tem pouco tempo, não tem um ano, né? Não Nem chega um a ser ano. E 1 milhão, mais de 40 mil pessoas. Pô, isso é demais. A gente fica muito feliz que isso seja apenas o começo para o infinito e além. Muito obrigado a todos. Daqui Até o clichê. próximo. Superman, bicho. Até o próximo Quinto Elemento. Para Tchau. o alto e avante. Infinito e além é o Buzz Lightyear. Então, cara, Superman.